relaxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar. Aumenta o som até o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. Ô, meninos e menine, boa noite. Estamos de volta com mais um galanteador programa Pânico pelas apaixonantes plataformas da Jovem Pan. Um salve para nossa plateia magnífica, que aqui hoje representada. Aqui temos o Carlão do Clube do Rock, o Pasteleiro Selvagem, com o seu cabelo reaparecendo graças a Hair Vic. Ó o Léo na esteira. O Léo na esteira. Uma gente muito bacana. Mulheres lindas e homens calvos e feios. Sejam bem-vindos ao programa mais respeitado que o musculoso Padre Marcelo, expulsando os demônios na porrada. Só se fala em Barbie. Que coisa, hein? Hoje nós teremos Marina Silva e Mano Brown para falar sobre esse assunto. Resolvi comparecer nesse filme aí. Bora até louco mesmo, viu? Você foi ver? Fui lá, curti a parada. Uma pá de mina branca, vestida de rosa. Só faltou o negão pra virar o filme das branquelas. O Latrel, tá ligado? Deixa as minas tudo de cadeira de roda. Vai aí. Valeu, mano. Queria dizer que eu também sou do rap. Mas falando do filme da Barbie, eu não gostei. Não vi nenhuma representatividade da mulher brasileira da Amazônia. Eu pergunto ao povo brasileiro, cadê a Barbie caminhoneira? Cadê a Barbie vendedora de bolo de pote? Cadê a Barbie Diogo Hipólito? Faltou até a Barbie Janja pra ficar melhor. Não tem uma boneca que defenda as matas e os animais da floresta. Nem o Curupira aparece no filme, que me deixou muito triste. Hashtag fora Barbie. Quero ver mais verde, menos rosa. O convidado de hoje está chegando, senhoras e senhores. Programa de hoje, um homem dos ares. O cara é piloto há mais de 20 anos e dono do canal Aero por Trás da Aviação. Tá com muita turbulência. Tá com turbulência, ele vai chacoalhar. Não. Calma, não. Que viagem é essa, velho? Para comemorarmos o aniversário de Santos Dumont Fernando Bortoli. Muito bem, aí está o Bortoli, Fernando Bortoli. Ele tem um dos melhores canais, que é o Aero, que é o Aero, né? Chama Aero por Trás da Aviação. Ele tem... e você tem um programa com a tua esposa, que de viagem também, que é bem bacana. Sim, é o Sonho e Destino. Sonho e Destino. Sonho e Destino. Exatamente, que aí é só viagem, né? Boa. E o Aero por Trás da Aviação é tudo muito caprichado. Sobre aviação. Muito caprichado, muito bacana. Muito legal esse trabalho que vocês fazem aí. Valeu, o Lito obrigado. também tem um canal bacana também. Sim. E eu fico entre os dois, tal. E você tava com Lito. Do Lito também. O Lito também já esteve aqui. E, pô, eu tava vendo você com um avião novo aí, que é um avião bonito, diferente, um bimotor. É, um bimotor, é o Diamond DA62. Um avião novo aí, um conceito novo de... Eu tava vendo ontem, assim, por coincidência, falei, pô, que legal, que ele vai estar no Pânico e tal. Mas nós vamos falar do quê? Do Santos Dumont? Vamos falar de novidades da... Tudo da aviação, se vocês quiserem falar, a gente fala. Santos Dumont acho que é importante falar, porque tá inclusive na pauta inteira. Sim, mas depois do Santos Dumont? Não, inteira, metade. Eu não tenho o menor interesse. Não, porque a gente tem que enaltecer um ídolo, o Santos Dumont. Começar com polêmica, também. então, velho. Vou primeiro só falar da nossa loja aqui, dar um presente pro Emílio aqui, ó. Puta, agora eu gostei. Só o tamanho do Morgado. Aí é o boné do Aero e a camiseta dos 10 anos, que o Aero por Trás da Aviação completa 10 anos agora. Olha que legal. Né? Ó. Um boné Pilots, tem na nossa loja aí que... Isso é pra mim? Pra você, e o pessoal também tem aí reservado pra todo mundo. Muito obrigado. Agora a gente vai te tratar bem, irmão. Agora vamos. Por isso que eu já quis começar com os presentes, pra ser bem tratado. Muito legal. Você tem uma loja onde tem os produtos. Exatamente, aeroportrasaviação.com.br. E olha que qualidade, hein? Não é bacana, né? Essa aqui é da loja também, ó. Inclusive é o alfabeto fonético, que é algo que eu bato bastante para as pessoas aprenderem. Isso, Alfa, falar. Bravo. É isso aí. É isso aí. Não falar A de amor, B de bola, né? Tem um alfabeto certo para isso. Boa, muito legal. Então fica aí, ó. Põe aí o endereço aí para quem quiser ter a camiseta e tal, já entra lá e vende online, né? Vende online, exatamente, a loja online.
Então vamos lá. O Zé Pelim quer falar. Não, eu quero... Primeira invenção do Santos Dumont. Eu queria já começar com essa polêmica aí. Santos Dumont ou Irmãos Wright? Quem que foi essa? Mas eu já esperava que óbvio, tem que ser a primeira. Ou o argentino que eu nunca ouvi falar. Ou o argentino, o Segre falou. O Segre bolou essa aí. Inventou isso. Tinha nem capim na Argentina. Olha, é uma discussão longa, mas eu vou começar dizendo que o suposto voo dos irmãos Wright é muito controverso. Exato. Né? Então, um voo homologado, o primeiro voo na frente da multidão, registrado, filmado. Santos Dumont, sem dúvida. Mas 2 metros de altura, né? Então, no primeiro dia, no segundo foram 6. Então, mas foi... Ele sobe e cai. Igual pomba. O que aconteceu? Na verdade, os irmãos Wright, eles escondiam muito aquilo que eles estavam fazendo. E até 1908... O Santos Dumont voou em 1906, né? Até 1908, os irmãos Wright nunca mostraram a público nenhum voo. Então, era mais ou menos assim, fizeram um voo, eu fiz um voo. Eu mandei uma nota lá, publica aí no jornal que eu voei. Quem falou? Eu? Tô falando aí que eu voei. Tá, tem foto? Não tem foto. Essa foto, inclusive, foi publicada bem depois, isso é um planador, tá? Sim. Isso não é motorizado. Tá, mas tem foto? Não, tem desenho, porque a gente não pode mostrar as fotos por causa de patente. Então os irmãos Wright tinham muito essa preocupação da patente. Eles vão roubar o nosso projeto e tal. O que aconteceu? Os irmãos Wright, eles trabalharam muito até 1903 com o planador, que é o que mostrou nessa foto aí. Só que o planador já tinha voado antes, no século XIX. Asa delta, isso aí. Praticamente. Inventou da asa delta, então. No século XIX, um cara chamado George Cayley, um americano, já tinha feito, um britânico, já tinha feito o conceito do planador. Então, o mais pesado que o ar já voava, porém não motorizado. Então, você tinha que voar, né, saindo de uma colina, com o vento batendo de frente para poder sustentar o voo, numa temperatura ideal, numa pressão atmosférica ideal. E isso foi durante todo o século XIX. E aí, no final do século XIX, vieram outros, como Otto Lilienthal, que é um alemão que teve um voo de asa delta, né, mais controlado. Depois teve o Langley, que é um americano que fez voo motorizado, de mais pesado que o ar, porém não tripulado. Isso ainda no século XIX. Então, isso tudo foi juntando até o momento, né, do início do século XX. Os irmãos Wright, lá em 1901, 1902, começaram a fazer muitos testes com aeronaves não motorizadas, né, planadores, e eles contribuíram muito para achar a aerodinâmica ideal de controle de voo. Então foram os irmãos Wright que criaram essa questão do controle de 3 eixos da aeronave, né? O eixo longitudinal, o eixo lateral e o eixo que é o avião, o planador. Então só que a base do planador. A base do planador. Do planador. Sim, então, pra meter o motor. Sem motor. Planador, então, mas aí que tá. É uma pipa, meu. Olha lá, o Guerra tá bravo. Só que aí o que acontece? De 1903, que o voo supostamente aconteceu no dia 17 de dezembro de 1903, até 1908, 5 anos, eles não mostraram nada publicamente. Por causa da patente. Por causa da patente. Só um desenho porco. Manda uma notinha de jornal ali, publica. Até os próprios jornais americanos não consideravam os irmãos Wright que eles tinham voado, porque qualquer um podia sair do meio da multidão e falar: eu voei um negócio aqui. Tá, cadê? Não posso mostrar. Né? Só que o negócio foi ficando mais controverso ainda quando na Europa estava tendo uma corrida da aviação, né? Porque era aquela ideia do mais pesado que o ar voar, os balões, né? O Santos Dumont fez muito balão, fez muito dirigível, voou muito em Paris, ficou muito conhecido em Paris por conta disso. Só uma curiosidade, o Santos Dumont tinha o balão dele, o número 9, que ele ia jantar em Paris de balão. Então você viu um balão voando em Paris, era o Santos Dumont, ele parava na frente do restaurante, dava chegava de balão, como se fosse a rédea do cavalo pro cara lá cuidar do balão, e ele ia almoçar e aquela multidão juntava em volta do restaurante para ver que o Santos Dumont tava lá com o balão. Então, na Europa, principalmente na França, a corrida aérea já estava muito acirrada. E aí,
eles começaram a criar vários prêmios. Foi aí que foi criada a Federação Aeronáutica Internacional, a FAI. Esse aí é o balão número 9. Isso não é um avião. Não, dirigível. Esse é um dirigível. Esse é o número 9, é que ele ia almoçar. É, o bala 12, número 9. É uma gambiarra. É horroroso. Mas tudo nessa época era gambiarra. Não, mas... Tinha nada lá na época, pô. Não, é horroroso. Mas imagina você chegando pra Mas é que a gente fica... Chegar na Dirce com um desse. É horroroso. A gente O fica Daniel muito chega todo dia no comigo. avião, mas na verdade ele foi um grande inventor, criativo. Foi. Teve o chuveiro de água elétrico. quente. O chuveiro foi inventado em Jaú. Não. Lá vem. O chuveiro você vai agora- foi inventado em Jaú. Pelo Jaú não tem pelo nada. Lorenzetti. Até hoje. Deve ter passado do Água bolo. quente. Foi o seu Lorenzetti que E o fez. Emílio não acredita, mas o relógio também. Relógio Na foi o verdade, Cartier. relógio de pulso. não. O relógio de pulso ele trouxe para uso masculino. Porque já era um acessório feminino. E como o Santos Dumont era muito competitivo, ele participava das competições lá em Paris, ele perdeu tempo por conta de tirar aquele reloginho do bolso para olhar o tempo. Aí ele pediu pro Cartier, que era amigo dele, fazer uma versão de relógio de pulso para ele poder voar e não perder tempo O pra isso. título tá errado. Por que coloca Santos Dumont, então, pai da aviação? Então, deveria ser o inventor do avião. Ele foi o pai da aviação, minha opinião, porque ele que fez a parada voar. Ele que criava os dirigíveis e tal. Então, ele não foi o inventor, ele foi só o pai da aviação. Mas tem uma diferença grande. Mas esse termo é errado. O termo inventor do avião é errado. O Santos Dumont não inventou o avião. Ele juntou tudo aquilo que já existia de tecnologia da época, de conhecimento, inclusive de coisas que ele viu do planador dos irmãos Wright em termos de controle de voo. E chegou naquele momento de 23 de outubro de 1906 do 14 bis Mas voar. você considera o 14... Porque o 14 bis é Tava meio errado. Caixinha de fósforo. é uma coisa muito errada. O próprio Santos sabe Dumont disso. considerava um negócio quase muito não errado. morreu. Não, por sorte. põe o 14 bis Tem uma e os Wright. bicicleta. Porque os Wright parece mais um avião. O que é 14 hoje. bis não é nada. É um avião ao contrário. Sim, não dava pra Right, É um avião nada. o- Tem aquele bagulho que os caras Na segurando. verdade, o Nossa, 14 bis tá ele tem muito parecendo um conceito de uma pipa. Aí, ó. Ele é várias pipas daquela tipo, Isso, pipa em sim. caixa, É sabe? isso Ele mesmo. criou Aquela isso pipa daí. chinesa. É. Oi? Esse aí No já é o segundo voo ele voa 6 metros de altura. Porra, 6 metros. Se para de pedalar, É 6 alto, metros é o tamanho daqui. Não, tem mano. perna grossa. É alto. Então, uma das maiores controvérsias em relação ao que os irmãos Wright fizeram até 1908 foi que durante essa época aí, 1903, 4, 5, 6, até 8, tinha muita competição que o Santos Dumont ganhou em 1906, justamente fomentando e pagando em dinheiro quem voasse o mais pesado que o ar. E, inclusive, não só dentro da Europa, mas teve competição nos Estados Unidos, em São Luís, na Louisiana, e eles não foram. Em E 1904. os dois morreram de avião, esses dois aí. Não. Quem que morreu? Não. Um deles morreu. Um deles teve um acidente, né? Ele não chegou a morrer. O passageiro morreu, mas não Bom, morreu. um negócio bom. O negócio foi tranquilo desde o início. Seguro. Não é? Não é? Então. Eu achei que um deles tinha morrido. Não, ele sofreu acidente. Ó, esse aí tá mais organizado. Então, esse mas avião. não há nenhum registro oficial de que essa foto é realmente antes de 1908. Entendi. Então é muito isso. Por que que se eles já tinham voado e disseram que voava bem em 1905, que falaram que eles voaram por 40 quilômetros, por que que eles não foram para a Europa competir para ganhar o prêmio que o Santos Dumont ganhou? Não tem registro, Porque eles não têm. Exatamente. É mentira. O Santos Dumont voou, falou, peraí, esse cara aí tá voando? Não, a gente já tem um avião que voa muito melhor, tá aqui. Eles não fizeram isso. Entendi. Eles Não tem apareceram 2 anos depois. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. Esse negócio de ficar discutindo Santos Dumont também, 150 anos, já foi, a gente voa. Tem dele, ele tem lá, ele voa com um puta avião legal. Entra lá no programa aéreo. O Instagram é programa aéreo, lá você tem o canal do YouTube. Exatamente, o programa aéreo é o Instagram, né? E Aero por Trás da Aviação é o canal Isso, do é esse YouTube. aí, ó. Isso. Que ele faz teste com avião, esses aviões pequenos, ele leva você nesses aviões grandes, nesses Boeing, Airbus e tal. Muito legal esse canal, muito interessante, muito bacana.
A gente gosta de produzir os vídeos indo mesmo perto da aviação, mostrando os aviões de perto, como que funciona, voando, testando, não só em voo, mas também em aeroportos. Então a gente mostra os bastidores do aeroporto. Quem que nunca pensou para onde vai a sua mala quando você despacha ela ali no check-in e como é que ela chega no avião? Então a gente já mostrou todo esse caminho, como que funciona. Muito legal, muito da bem onde vem feito. a comida do avião também, tudo isso. Muito bem feito, é uma produção caprichada. Até eles mostraram aqui outro dia que é meio um drone. Isso. Pra passageiro. Entrega, né? Tem aí o... Sim, é um drone tripulado, diríamos assim. Não, é um drone. É um Brasil, do Brasil, não? Não é um drone. Tem. É do Evetol lá. Sim. Evetol. Que tem o Evetol que tem o da Embraer, né, que saiu da Embraer, hoje não é mais da Embraer, é de uma empresa chamada IVE, que veio da Embraer. Que é a ideia aí de conceito de carro voador, né? Isso. Que é a ideia, parece um drone, né? Não, Mas é um drone gigantão. Tripulado. É que drone não poderia ser tripulado. Exatamente. A sigla não tem o tripulante. Mas enfim, é o mesmo conceito. Isso daí realmente é um futuro, né, que a gente vê, mas eu não acredito que a gente veja isso antes de 2030, por exemplo, voando certificado. Mas você teria coragem de subir num... Eu teria. Você teria eu vou, coragem? Tudo quanto é tranqueira, eu vou. Sério? Cara, não tenho... Teco-teco? Tem aquele drone, O Webjet, o cara pôs o Webjet. Coloca aí no Google, Delari, pode pra colocar. Você teria coragem de subir naquele... Porque é um drone, é um dronão. Mas não é que você vai sair dirigindo, Emílio. É um táxi aéreo, é como se fosse um helicóptero. Táxi aéreo é outra coisa. A ideia é ser autônomo, né? A ideia é ser autônomo, inclusive. Claro que para começar vai ter um piloto, porque a gente volta com a ideia do início do século XX do elevador. Quem entrava no elevador sozinho quando começaram os primeiros? Ninguém, porque tinha medo do negócio, né, despencar. Aí veio um piloto de elevador que chamava ascensorista. É a mesma coisa aí. Ou, por exemplo, o metrô, linha de metrô. Pouca gente sabe que a linha de metrô, a linha amarela em São Paulo é autônoma, não tem ninguém ali na frente. Então a ideia é a mesma, só que você não vai começar com um negócio desse, as pessoas simplesmente não vão entrar numa aeronave dessa se não tiver um piloto lá. Então você tem que primeiro quebrar esse paradigma, você tem que ir introduzindo isso na cabeça das pessoas, e é justamente por isso que existe toda uma campanha industrial aí do mundo inteiro de startups ou empresas grandes como Embraer, Airbus, Boeing, mostrando que isso vai ser possível, que isso já está acontecendo. Mas você conhecendo a tecnologia, é confiável? Sim, a tecnologia já existe, o negócio já voa. O que a gente está batendo hoje não é nem a tecnologia de voo, mas a certificação. Porque na aviação, diferente de submarinos, você não pode colocar qualquer pessoa dentro e sair voando, entendeu? Você precisa... Com controle remoto. Com controle remoto. Submarino, submersivo, né? Submarino tá errado. Você precisa passar por um processo de certificação muito então, grande. Esse sonho, né? Sim, tá muito próximo. Mas precisa ter o piloto. Por enquanto vai ter o piloto, mas a tecnologia para ser voo autônomo já existe. Mas você consegue visualizar que uma época a turma vai deixar... Não deixar, mas substituir em algum momento o carro para andar disso aí, para cima e para baixo? Substituir 100%, eu acho difícil. Eu acho difícil substituir 100%, porque o voo ele não é tão simples quanto você andar de carro, evidentemente. E quando eu falo da questão de certificação, não é só a autorização do voo em si, mas aonde que esse negócio vai voar. Hoje, em cima de uma cidade como São Paulo, por exemplo, você tem um limite mínimo de altura para voo dos helicópteros. Aí você, em cima dos helicópteros, você tem os aviões pequenos que saem do Campo de Marte, por exemplo, e um pouco acima você tem os aviões que operam aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Então você já tem um sanduíche de espaço aéreo todo ocupado. E esse tipo de aeronave tem que entrar aí no meio. Então aonde que vai entrar? Abaixo do helicóptero. Não tem chance. Abaixo então do helicóptero. é isso que... Chance. Tanto é que quando a Embraer estava mais em evidência aí com esse negócio da IVE, né, que é a empresa que eles criaram lá dentro para fazer a aeronave é só uma peça da equação. Então, a gente fez um teste junto com a Embraer lá no Rio de Janeiro, mostrando como é que seria o conceito como um todo desse tipo de transporte. A gente fez com helicóptero, porque a aeronave não está voando, levando passageiro. Mas para você colocar essa aeronave voando num espaço aéreo, tem que fazer todo um estudo novo de divisão desse espaço aéreo para esse tipo de aeronave caber, que poder voar em linha reta. Exatamente, é questão física de espaço, não cabe, né? E não ser autônomo
conectado a um sistema todo, fazendo isso funcionar como acontece num metrô, é muito difícil, porque você tem uma limitação de proximidade de aeronaves que um piloto não consegue ir além cara disso. Fazendo cagada. Vai isso dar. É que é um negócio. Se você me permitir, Alexa, Globo News. Alex, quando a gente dá muita audiência, chama Globo News pra... que os caras estão com um negócio pesado. Vai lá, gente, ó, tá com armamento. Vai assistir a Globo News agora, porque a gente tá dando muita audiência, não é bom. Continuando aqui... eu tenho uma pergunta. Desculpa. Não, como funciona? Porque os drones também são regulados hoje para voar, para subir em São Paulo, não é fácil, assim. Como que tá a regulação de drones? Porque em outros países, nos Estados Unidos, já estão fazendo alguns experimentos de entregas por drones. Assim. Isso talvez seja mais próximo do que levar seres humanos. Mas como que tá? Porque ainda não tá bem resolvido isso. Né? Aqui no Brasil estão sendo feitos alguns experimentos também a respeito. Agora acho que parece que em Fernando de Noronha vai começar alguns experimentos, porque é uma área que tem bastante área remota, né? Então tem muito isso. Você não pode sair voando com um drone na cabeça das pessoas, né? Em outros países do mundo tem muito isso também. O drone não tripulado, pequenininho para transporte de comida, por exemplo, ele tem uma altura máxima de voo, que é onde começa a altura dos helicópteros, né? Que vai lá 120 metros. Os helicópteros não voariam abaixo disso. Consegue voar, mas não voaria abaixo disso, então ficaria esse sanduíche embaixo. Agora, tem podem toda... bater entre eles, né? Então, por isso que tem toda essa parte de certificação. Aonde vai voar, quem que vai pilotar, quem que vai decolar e aonde que vai chegar. Será que você vai chegar com o drone na porta da sua casa e você mesmo vai pegar lá, na janela? Então, tudo isso ainda está sendo estudado. Não, avião é piloto. Põe esse último que ele fez. Como é que chama esse avião? Puta aviãozinho lindo. O Diamond DA62. Pega aí eu vi ontem. Olha que coisa. Tem piloto, tava você e um Tava instrutor. Isso. Isso é um avião moderno, né? É um avião moderno. Ele é o primeiro bimotor de pequeno porte construído todo do zero, para ser moderno. Porque os projetos de bimotor que concorrem com ele são projetos dos anos 50, anos 60, né? Ó que avião! É um projeto de 2000 caramba! Isso é um negócio. Inclusive esse motor é ciclo diesel, né? Ele não é movido a gasolina, é uma novidade na aviação também. É bonito, velho. Não, é lindo. Isso é avião. Agora, um drone, você vai entrar no drone, é que nem o submarino. Entrar no dronão lá. Ô, Fernando, eu não submarino você ainda pode sair nadando. Ô, Fernando, você também... Ninguém voa. E você também já pilotou caça, né, cara? Já tive essa oportunidade com a Marinha do Brasil. O caça A4 deles lá, foi bem legal. A gente foi fazer um voo com eles. Quando o pessoal até acha, as Forças Armadas vão fazer um voo para você. Não, eles não fazem um voo para mim. Eu me encaixo em alguma operação deles. E apesar do Brasil não ter um porta-aviões, né, eles mantêm a destreza ali de pousar em porta-aviões com os caças lá em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E aí, num desses treinamentos, eu fui convidado pela Marinha para voar dentro desse caça A4 e foi muito bacana a experiência. E recentemente eu voei num caça de um amigo meu nos Estados Unidos. Ele tem um caça de um esquadrão de demonstração lá nos Estados Unidos, e aí eu pilotei também um pouquinho ali, fiz algumas manobras. Aquela desmaiada na Força G. Quase, viu? Dá uma desmaiada, né? No caça da Marinha não foi tão intenso, eles não fazem manobras tão intensas, mas nesse de demonstração foi mais pesado. Agora, tem uma coisa na aviação, tem uma coisa que a gente não calcula, porque é o seguinte, todo piloto, quando você entra num avião, você tem o piloto. Sim. Tá lá, tá. Confia nele. Tem os patentes. Brasão. Exatamente. Tem lá os patentes, não sei o quê. Esse cara que tá lá, ele tem uma puta vocação. Ele ama fazer aquilo mais do que qualquer outra pessoa. A vocação, porque quem conhece piloto, sabe que ele tem um orgulho daquele negócio que ele tá de levantar aquele negócio, que é incrível isso, né? Aviação... É uma paixão, é um amor, por isso que a gente tem que confiar muito mais no cara do que na máquina. Por isso que eu não acredito no drone. A inteligência artificial não tem paixão. Ninguém, cara. Mas o cara, os pilotos, eles... Por que essa paixão? A aviação é paixão, né? Eu comecei na aviação por conta disso, eu comecei o Aero por Trás da Aviação e continuei nos momentos que era para desistir pela paixão. A gente fez muito voo, muita matéria, porque eu
queria estar lá, porque eu queria voar, eu queria conhecer aquela determinada máquina, né? Então a aviação, o que move os aviadores, né? Isso que é ser aviador, né? Uma coisa é você ser piloto, outra coisa é você ser aviador, né? O que move os aviadores é justamente essa paixão de querer estar voando, querer aprender, querer difundir a aviação. E é o que a gente tenta fazer o tempo todo, né? Ô, Fernando, uma pergunta que a gente sempre escuta, né? Quando o piloto vai pousar o avião, né? Principalmente Congonhas aqui, que é a pista mais curta e tal, tem aquela questão do pouso mais, né? Que dá um tranco com pouso mais suave. Dizem que o mais suave não é o mais correto. O mais correto é você jogar. Os caras falam, o cara jogou o avião, puta abração. Qual que é o mais correto mesmo? É o pouso técnico, né? Que é esse que ele vem na rampa de aproximação, só faz o que a gente chama de flare, que levanta o nariz e já toca meio que na rampa mesmo. É um pouso mais duro, né? Pouso manteiga. O pouso manteiga, ele não seria o pouso mais correto, mas é o mais confortável, né? Sim. Então, assim, o pouso técnico é aquele que dá uma... Vamos dizer assim, não é um catrapo que a gente chama, né? Mas ele é um pouco mais consciente mais. Aquelas companhias, tudo aquelas companhias europeias, Easy, Euro, EasyJet. Você pega o aeroporto de Santos Dumont, por exemplo, não tem como arredondar o voo e dar aquele pouso na maciota. Você tem que, porque a pista é minúscula, né? É um porta-aviões. E a conversa é por causa disso? Se você precisar arremeter, você não tem como mais, se for no manteiguinha, não? Na verdade, se for no manteiguinha, você até consegue arremeter. O problema é se você varar a pista, né, na hora do pouso, né? O Santos Dumont tem uma pista de 1.300 metros, mais ou menos. Então é muito curta. E esse da Latam, hein? Tá parecendo chave. E esse da Latam, essa escorregada que deu? Isso aí eu não sei. Ninguém sabe ainda, não. No sul, né? Foi em Santa Catarina, em Florianópolis. Assim, uma coisa que a gente não faz no Aero por Trás da Aviação é especular incidentes ou acidentes. Porque agora eles vão descobrir o que aconteceu. Tem o órgão responsável para isso, né? O órgão competente que é o CENIPA, vai entrar em investigação e entender. Porque para quem tá lá na frente, o piloto que tá lá fazendo, é muito ruim começar a receber críticas, como eu vi por aí, né, na mídia, críticas completamente sem sentido. Só quem tá na cabine do avião fazendo aquilo sabe o que aconteceu e por que aconteceu, né? Só que especialistas de aviação surgem, né, pela internet toda quando acontece alguma coisa. Mas você acha que não, eu ia perguntar, já que a gente tá deixando todo mundo em casa aí com medo e tal. Ninguém tá com medo. Tá explicando o contrário. Não vem não, testa gorda. Tá bom, todo mundo perguntou, vamos deixar eu fazer a minha também. Deixa o Vegeta aí. O freio do avião. O freio do avião. O que é mais difícil? Decolar, pousar, e qual é o aeroporto que, assim, é o mais arriscado do país? O Galhão com bica. Boa, foi legal. Arriscado nenhum, porque os pilotos são muito bem treinados para fazer aquilo, mas o mais complicado, vamos dizer assim, seria o Santos Dumont por conta do entorno, né, e do tamanho da pista. Só que, apesar dele ser complicado, quase não acontece nada nunca lá de incidente, justamente porque os pilotos são muito bem treinados para fazer aquilo, né? Então não vou dizer assim, esse aeroporto é perigoso pousar. Não dá para ter isso, né? Principalmente na aviação de voo regular, linha aérea. Decolar é complicado no processo por conta da exigência de energia para você vencer aquilo. Então, potência do motor a pleno. Se der uma pane no motor, né, tem os procedimentos. Um motor de um avião comercial hoje é capaz de continuar o voo. Então, você tem uma série de procedimentos ali. O pouso, você não exige essa energia toda, mas tem a complicação ali de vento, né? Vento cruzado. Sim. Então, e uma coisa que as pessoas morrem de medo, que quando fala que é arremetida, o avião arremeteu, na aviação a gente costuma dizer o seguinte, que o avião ele vem pronto para arremeter, se tudo der errado ele pousa, né? Então, o avião, o piloto ele já sabe exatamente o procedimento que vai estar escrito na carta aérea ali de pouso, o que ele tem que fazer, já tem um procedimento todo treinado, tem um botãozinho na manete, faz parte, tem um botãozinho na manete do avião que chama TOGA, que é uma sigla Take Off, Go Around, que é decolar e arremeter, que é o que o piloto vai apertar aquilo para o avião poder já entrar na arremetida, acelerar o motor. Então tudo isso já é previsto. Na aviação não tem improviso, né? Não tem assim, vamos ver o que dá. Não existe isso na aviação. Então todos já sabem. Pegando o exemplo do Santos Dumont, só o comandante pousa o avião no Santos Dumont.
né? Ou o comandante em instrução, evidentemente, mas não tem assim, vai aí, vê se você consegue, é muito restrito, então você segue uma série de protocolos ali para manter a segurança. E o comandante, cara, ele pode prender uma pessoa, o comandante pode casar uma pessoa no voo. Sabia dessa? O comandante, presta atenção, anote aí no seu vai largar o volante aqui, ó. O comandante da aeronave, você que gosta de lá. É o padre do balão. Vai largar o guidão pra casar alguém. Ele vai lá e... Os caras agora estão lá com o celular, enchendo o saco, brigando por causa da janelinha. Sim. O comandante, ele pode prender e pode, inclusive, casar a pessoa. Que foi a mesma coisa, mais ou menos. Mas pelo tanto que ele ganha, ele pode comprar um avião se ele quiser. Então, O cara manda. Ele é autoridade. E a gente também está produzindo um documentário sobre o Santos Dumont. Que legal. Eu e o meu amigo Marcos Palhares, a gente tem o Palhares. A gente está fazendo um documentário aí sobre essa parte aeronáutica do Santos Dumont, que deve sair talvez esse ano, mas no ano que vem com certeza. Bacana. E tem um canal aí, ó. Tá aí pra você o portal. É isso aí. Que é o canal que ele tem. E tem também lá pra você, ó, as camisetas e tudo muito bacana. Pra tudo você na nossa loja lá. Aqui, ó, na lojinha. É isso aí, se inscreve lojinha. lá. Luzinha. A gente tinha uma lojinha. Tomamos muito processo na lojinha. Obrigado, viu, Fernando? Legal, Emiliano. Obrigado. Sou seu fã, cara. Obrigado. Muito legal o Obrigadão. seu trabalho. Muito bacana, muito caprichado. É muito legal a gente ver pessoas que têm o seu canal e capricham e fazem coisas espetaculares. Em homenagem a Samidana, o que nós temos aqui? Max Viril! Aí, Samir! Max Viril! Em homenagem a Samidana, muito obrigado. nós temos aqui hoje Max Viril. Isso é sensacional. E quem tá aqui com a gente? É ele, Manolo. Tudo bem, Manolo Emílio? é um Tudo certo? clássico. Tudo bem, Daniel? Manolo é Tudo um bem, galera? clássico. Tudo certo? Fala, Manolito. Como é que você tá, Emílio? Como é Tudo que é? certo? Você sabe que a gente tá vendo muitas decepções aqui, às vezes, não é? Problema de disfunção. Isso. Principalmente, Samidana, disfunção erétil, Isso impotência. é muito chato. Tristeza sexual. É uma coisa normal aqui nesta mesa. Todos temos. Nesta mesa Muita cabeça baixa. é normal. Isso. Cabeça É verdade. triste. Mas isso não pode ser eterno. Não. Tá aqui o Manolo Gomes, este homem que está aqui, que tem a solução para os Max nossos... Viril, Emílio. Max Viril. Até porque, olha só, Emílio, ninguém tá livre aí de um estresse, né? Às vezes a pessoa tá meio estressada, cansada. Vai refletir aonde, Emílio? Na relação sexual. Né? O homem Sempre, né? Normalmente na relação sexual. E aí o homem acaba perdendo a disposição física, mental. Tudo isso acaba ocasionando uma disfunção, uma impotência. Então, o que é o Max Viril? É importante a gente destacar. Ele é um estimulante sexual, é um azulzinho natural. Opa. Tá. Olha só que bacana, Daniel. É natural, produto natural. Sim. Olha só, ele não altera. Não tem batimento contraindicação. cardíaco, Pressão não sobe. Não Isso é sobe importante. pressão. Não sobe Isso a é pressão. importante. Batimento cardíaco. Batimento cardíaco. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que tem diabetes, colesterol, que às vezes não pode tomar o azulzinho Claro. de farmácia. Isso. E aí o Max Viril, ele foi desenvolvido para essas pessoas. Por quê? Muito bom. Ele é vasodilatador. Opa. Emílio, as artérias ali cavernosas, o que acontece? Normalmente por uma questão da diabetes, por exemplo, excesso de açúcar no sangue, afeta a circulação sanguínea e pode gerar uma disfunção ou a impotência. Então o Max Viril, ele aumenta o calibre das veias. Entendi. Então ele vai melhorar naturalmente. esse fluxo, naturalmente, sem aumentar o batimento cardíaco, aumentar o coração Aham. e principalmente sem prejudicar a saúde. Às vezes a pessoa tá tomando remédio de farmácia, não vai potencializar esse remédio nada. Você toma de 3 em 3 dias. Ó como ele é poderoso, Emílio. Como é que é? Eu tenho que tomar quantas vezes ele? Você vai de 3 em 3 dias. Ah, de 3 em 3 de 3 dias? em 3 dias. Não é todo o dia? O resultado é imediato. De manhã 3 à em 3 noite, dias. nada? É 3 em 3 dias? 3 em 3 dias. Pô, que beleza. Ele hein? vai nutrir o cérebro, vai nutrir o corpo. Uma coisa que é muito bacana, Emílio, a gente falar, depois dos 40 anos, o nosso corpo vai perdendo um pouquinho a absorção das vitaminas que a gente consome ao longo do dia. Isso diminui o quê? Os nossos níveis de testosterona. E aí diminui a nossa atividade sexual, nosso exercício sexual. Então o que o Max Viril faz? Como ele vai nutrir o cérebro, nutrir o corpo, ele vai melhorar demais a nossa atividade sexual. Você vai comparecer muito mais durante a semana. Muito bom. Isso é muito bacana. A Tá turma vendo? tá usando pra caramba aqui, viu, Emilhão? Aqui na Opa, é um emissora. sucesso absurdo. Delari, também quero experimentar.
Tá usando, Dedê? Suplemento alimentar em cápsulas Max Viril. Ó, aqui, ó. Olha aqui, Emílio. Você vai usar. Emílio, Ó como é que eu mandei pro Delário, olha só, ele já me entregou vazio aqui, ó. Entendi. Olha aqui, ó. Já me entregou vazio, ele tá tomando. Assim, uma coisa que é bacana também, Emílio, a gente destacar, como ele é vasodilatador, ele melhora esse fluxo sanguíneo, uma coisa muito legal do Max Viril é que, assim, normalmente a disfunção erétil, 60% dos casos está relacionada a questões psicológicas. Sim, né? estresse, né? Estresse, ansiedade. Boletos. Boleto, o cara lá tá com um boleto pra pagar um monte de conta. Ele não tem cabeça pra isso, Não. né? Outra Então, não o que o Max Viril faz? Ele controla esse estresse, essa ansiedade. Ajuda também, principalmente, a regular o sono. Você sabe que alguns casos de disfunção tá relacionado ao sono. A pessoa Dormir não dorme mal. bem à noite. né? Perde a disposição, a energia, Perde a disposição, o libido, energia, né? O libido vai lá pra baixo, Daniel. Muito bom. Olha, gostei. Não, mas é sucesso, viu? Da turma aqui. Eu quero realmente testar. Eu sei, muita Emílio, gente que escuta normalmente quer. você faz caminhada, né, Emílio? Você faz Eu umas faço, caminhadinhas, uma mas corridinha. Só caminha. Só caminha. Só caminha. Só caminha. Você prefere uma corrida ou... Não, eu prefiro só caminhar. Você prefere uma Ultimamente corrida? eu corria. Mas ultimamente só caminha Só mesmo. caminha porque- sozinho. Porque Assim, ó, não tem jeito. Como ele tem várias vitaminas e vários sais minerais, claro, para disfunção, impotência, ejaculação rápida e precoce, mas como ele vai nutrir o cérebro, olha só, ele é bom para atividade física. Aquele sujeito Entendi. que gosta de ir pra uma academia, gosta de fazer uma atividade física, ele precisa de mais vitamina. É um ele suplemento toma bala. Muito mais Sim. caloria. E natural. Natural. Isso que é a diferença. Porque os Isso que é outros legal, remédios podem mexer natural, com... sem aumentar batimento cardíaco, Isso. enfim. Tudo aquilo E que é prejudica caro? a saúde. É caro? Não é caro. Olha Emílio. lá, hein? Olha, você não Fazer é caro. uma Vem com promoção coisa aí. cara. Na verdade, assim, eu não Minha sei. audiência não gosta de coisas Olha caras. só, esse é um. Gosta de um coisa suplemento- Faz o boa e capricho. barata. Não, ele é barato, olha só, Emílio, ele Bom. é barato, ele dura muito, porque olha só, essa cartela você vai usar de 3 em 3 dias, então ela dura muito, é 45 dias. Então, na verdade, o preço dele é bem acessível, qualquer pessoa pode comprar, Emílio. Telefone, Boa. a gente Agora quer eu gostei. telefone. Olha só, a gente atende todo o Brasil, você já pode ir ligando, 0800 015 1313, é todo o Brasil, ligue agora, 0800 015 1313. Eu vou fazer o seguinte, Emílio, olha só. Promoção. Eu trouxe aí, ó, Eu tá tô com o vendo. gelzinho aí, ó, Emílio, Esse lá do seu apega. lado aí, ó. Esse gel, na verdade, Retarda. Não. Na verdade, esse gel, ele esquenta. Porque, assim, Opa. a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Então, eu vou mandar esse gel pra esquentar ainda mais aquele Meu momento, Deus. Daniel. Então, eu vou mandar esse gel de presente. Eu tenho 1000 unidades. Vou mandar o barbeador também, fazer a barba, o cabelo. Ó, É que legal. importante. Ah, ó, isso aqui é um Esse é sensacional. presente. Isso é presente. Eu vou Presente mandar o barbeador, especial. vou mandar o gel também. E, Emílio, é o seguinte. Pra quem ligar agora, eu sei que você gosta de preço bom, você vive batendo aqui no Andrade, na galera. Nós vamos fazer o seguinte. Pra quem ligar agora, eu vou fazer 50% de desconto. Metade Gostei. do preço. Não. Ou seja, pelo preço de um vai levar Posso dois. pedir uma gentileza? A Porra. audiência tá enorme aqui, muita gente tá precisando. Pode ser 60% para os nossos queridos isso aí você amigos. que tá falando. Eu tô pedindo, sabe Você por quê? que tá Eu estava sendo. numa roda de pessoas, né? Quem são brochas, meus amigos. Eles estavam falando, cara, eu preciso melhorar. Escutaram você no Morning Show. Sim, sim, eu tô no Morning Show. Se puder 60%, que eu tô olhando ali, também não sei se pode. Pode? 60%, Emiliano? Então vamos tirar um brinde que aí fica melhor. Não, sem, com brinde. Com brinde. Não, tem que ser com brinde. Com brinde, Tá vendo que 60%. você já com- aí eu já Você Não é senta- promoção, pô, o cara tá anunciando. Tá, ó, na verdade, assim, como eu falei, Emílio, o preço dele é bem acessível, né? Bem acessível. Já dei 50%, é acessível. Tô mandando gel ali pra pimentar ainda mais. O barbeador. Vamos fazer o seguinte: pras primeiras 1000 pessoas, Opa. 1000 pessoas que ligar agora, todo o Brasil, que assim, ó, não cobramos o frete, Emílio. Às vezes você vai Sim, pedir um tá. pedido. Você faz um pedido lá na internet. Sim, o frete é mais caro. é mais caro que o produto. Tô Então, ligado. eu não vou cobrar nem o frete hoje, mas Tá. tem que ligar agora. Vai ganhar o gel, Tá. vai ganhar o barbeador e o Max Viril nós vamos fazer 60%. Ah, isso. Boa, então. fechou, então. Mas só as 1000 ligações, pode ser? Fechado. Então liga lá agora, 0800 015 1313. 0800 015 1313. Manolo já deu um show, uma explicação que tá muito claro para você. Boa, Manolão. Preço especial, condição especial. Então liga lá, 0800 015 1313. Só tem 1000 unidades lá. É isso, Manolito? É isso, é isso. Pode ligar, pode aproveitar, gente. 0800 015 1313. Aproveita que aqui, ó, é saúde sexual masculina, Emílio. Você mandou É bem isso aí. demais, cara. É o Muito que bem, falta. eu posso Esse aí fazer... pode ser meu? O quê? Pode ser. Ó, Não, esse é do Delari. Não, esse aqui é meu, o Delari tá lá. Mas todo mundo Como quer. é que você se tá puder- lá, ô, Zuzu? Eu vou falar uma coisa, eu tava com uma falta de... tava
não tava comparecendo. Preciso ser honesto com a audiência, porque o relacionamento a gente tá, filho pequeno, né? Filhinha e o caramba. Chato, né? Não. Chora à noite. Chora vem à dormir noite, na uma cama. dificuldade que tem. Mas quando você toma a iniciativa, que às vezes falta um pouco até de você, né? Na sua relação com o meu Na parceiro. minha? Eu acho. Quando você começa a ter a Como ele iniciativa sabe? com o Max Ele Viril. sabe. Eu sei, porque a Ana é uma parceirona, a gente tá no grupo do WhatsApp. Fala A miséria. gente conversa muito sobre. E é uma Tô diferença tô enorme. broxinha? Tá um pouco, Emílio. Mas só tem o Max Porra, Viril tô agora. fudido, tava no hospital. Eu sei. O cara eu vai sei. exigir. Mas não quero que você. Vai exigir Mas, a o hora Max que você Viril. chega pra sua Você mulher. vai exigir Qual o Max foi a Viril, última cara? vez que você deu um beijo de língua na tua mulher? Eu tava fazendo o seguinte. Meu Deus, O meu invasivo. processo era ano de Copa e ano de Olimpíada. Boa. Chamava Caramuru, fazia uma festa em casa, e eu lá soltavam fogos, era um ano de Copa. Teve a pandemia. Aí deu uma bagunçada. A pandemia bagunçou muito, então tá meio bagunçado. Agora é o visto ainda. americano. A cada 10 anos. Isso, agora é o visto americano. Você carimba depois de 10 Cada vez que eu tenho que ir lá no consulado, renovar o visto, Você fala hoje tem. chama Aí Caramuru vai. que hoje vai ter festa. Mas faz diferença. Deixa eu olha o falar Samir. sério. Então liga lá, 0800, passar mais uma vez o número, porque o produto é bacana, o produto é bom, e você 0800 015 1313. Boa. Obrigado, viu, mano? Desculpa a brincadeira aí. Desculpa aí a informalidade, mas Obrigado aí pelo valeu, convite. Manolão. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da NIL, desenvolvedor Back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Vamos para o nosso convidado? Opa, aí sim. Vai lá, Zuzu. Vamos lá, vamos apresentar nosso convidado agora. Solta o VT. No programa de hoje, a fantasia e a magia estarão no ar. O cara sabe tudo da vida do grande Walt Disney e escreveu o livro A Árvore dos Sonhos. Muitos aplausos para o jornalista e escritor Maurício Nunes. Aqui está, diretamente do nosso metrô da estação Guido Mantega de Caracas. Grande Mauricião. Aqui, fala, Mauricião. Senta aí, fica à vontade. E aí, Maurício? Beleza? Muito beleza. Beleza? microfone Tá aqui o já livro. Porra, esse aqui deve ser legal, porque Bonito. ó, é um livro. Eu li aquele outro lá do Neil Gabler. Do Neil Gabler, que é um de 800 páginas. Isso. Mas é um livro, mas é meio chato, porque é muito técnico, tem o negócio dos valores e não sei o quê. E pra ler também é um inferno. Então, esse aqui o deve top. ser muito legal, que é a Árvore dos Sonhos. É isso. Ele até entrou, esse que você comentou, ele até entra na bibliografia, né? Porque eu acabei lendo mais de 30 livros sobre o Walt Disney. E de fato, ele é um livro cansativo, assim, né? É um inferno. Ele é um livro, eu até brinco, eu falo que você tem que ser muito fã do Walt Disney, entendeu? Porque é muito grande. E ele se atém, assim, a detalhes, às vezes, assim, insignificantes, entendeu? Da vida do cara. Você fala assim, cara, o que me interessa que ele teve 12 cachorros... E tem a muito, família né? dele, conta a história da família antes, da fazenda, tá? É chato. Exato. É chato. É chato, mas é curioso. Não. Porque o que acontece... detalhes, né? Ele é muito detalhado. o outro E é um livro de 800 páginas. É um livro muito detalhado. E aí, quando o livro é detalhado, você meio não quer... Tem. Não, é engraçado que você comentou, eu tava vendo ali, é verdade. É um livro difícil pra você ler deitado. Isso, né? Você fala um supino. Isso. É gigante o livro. Assim. Agora esse aqui... livros para Kindle, né? Você põe no Kindle. Agora, esse aqui me parece ser
Caprichadíssimo. É um livro caprichado, Foi não um é estudo isso? aí de 20 anos. Caramba. Na obra do cara, é muito tempo. E assim, cara, e eu li todos esses livros que você acabou de comentar esse. Tem a bibliografia, li vários livros, tudo gringo, né? Porque no Brasil o único que saiu foi esse aí. Aham. E assim, a intenção era essa mesmo, era contar a história desse cara, desse sujeito, desde quando ele nasceu até o último dia de vida dele. E tudo que ele acabou fazendo pelo mundo e que as pessoas desconhecem. A maioria acha que o cara inventou um Mickey e fez a Disneyland, como se já não bastasse, já é muita coisa. Mas não, a importância do Walt Disney... Ganhou Oscar pra cacete. O que mais ganhou Oscar? Recordista, né? 22 Oscars na história. Ele é o recordista de indicação, né? Ele teve 59 e recebeu 22 Oscars, sendo que 2 deles são aqueles Oscars honorário e tal, né? Mas a importância dele pro cinema é gigantesca. Sim, porque é um produtor, né? Porque ele é ele narrava, ele dublava, ele era ator, ele era produtor, ele é um cara assim, e muito importante pra cultura, né? Pra cultura do século XX. Ele é um cara, e um cara muito à frente do tempo dele também, no né? entretenimento, eu ouso arriscar assim que pra mim, ele e o Chaplin, que aliás eram amigos, diga-se de passagem, outra coisa que, por exemplo, nesse livro não comenta muito isso. E eles tinham uma relação muito forte, eles não eram amigos de frequentar a casa, mas assim, um sempre apoiou o outro, principalmente o Chaplin. O Chaplin sempre apoiou muito as posições do Walt Disney, filmes, porque logo que lançou os desenhos do Mickey, a United Artists, que era a empresa do Chaplin, era quem distribuía, quem fazia a distribuição. E quando ele teve a ideia maluca, né, que é a famosa loucura de Walt Disney, que era de fazer a Branca de Neve, todo mundo vazou. Inclusive a própria United falou, não vou encarar, né? Esse desenho tem 3 minutos, esse maluco quer fazer um desenho longa-metragem, longa-metragem. Ninguém vai aguentar. Cara, e ele conta assim que o Chaplin foi o único cara que apoiou ele o tempo todo, falou, acredita nisso que vai dar certo. E detalhe, quando a RKO quis lançar o filme, eles tinham um contrato, iam quebrar um contrato grande. O Roy Disney, que era o irmão, o sócio e o cara que cuidava da grana, falou, velho, não vai dar. Nós vamos pagar uma puta grana. Não, eu vou resolver. Ligou pro Chaplin. Cara, Chaplin era simplesmente o diretor do conselho. Acabou, cancela o contrato do cara e deixa ele pra outra empresa. E foi pra RKO, lançou por lá. E, tipo, depois de muitos anos que eles acabaram fazendo um outro filme junto, que era um documentário, e o Disney acabou lançando de novo pela Nada. Mas que o Branca de Neve é 1937. 37. Mas em 28 ele já fez o filme, já fez um desenho colorido, né? Na verdade... Ele começou, ele queria colorir na verdade, o primeiro desenho colorido, que aliás foi o primeiro Oscar também pra animação, foi o Flowers and Trees. Isso. Foi o primeiro, que também era uma loucura, porque você fala assim, poxa, como que o cara vai colorir, cara, um desenho? Então, assim, porque um outro detalhe que é muito parecido, até tem uma exposição ótima até no MIS agora do Michelangelo, da Capela Sistina e tal, e eu tava vendo um documentário, aquele Infinito sobre, e o que mais fascinava era você ver os caras fazendo a tinta. E do Disney, os caras esquecem que é a mesma coisa, porque ele tinha que fazer uma textura de pele pra fazer a Branca de Neve. Se você analisar, cada anão tem uma textura diferente. E eles tinham que criar isso. Então, assim, porra, era um processo, cara, fantástico. Era uma outra coisa que quando o cara fez, ninguém queria bancar, porque é uma loucura. E aí, ele sempre, loucaço, fazia e falava, não, ninguém vai bancar, eu me viro. E acaba penhorando casa, faz não sei o quê. E aí, quando lançava, Oscar, o cara ganhava. Aí todo mundo, porra, a mesma coisa quando ele falou, né, de colocar a voz, né, no desenho, a voz sincronizada, né? Foi no... que é da bolinha. Sim. Antes eu tô dizendo que no Steamboat Willie, a da bolinha foi o processo, mas o primeiro desenho que tem som sincronizado é aquele Steamboat Willie, aquele que o Mickey subia. Sim. Isso aí, que aparece até nas entradas e tal. Que tá no navio. Esse aí também era uma loucura. E como que o jeito que o cara fazia as coisas, você falou da bolinha, é isso mesmo, porque o cara tinha que fazer tudo na hora. Então ele contratava os músicos, cara, pra um lençol, tipo no quintal do escritório, pra um lençol, passa o filme e os caras vão fazendo. Então você toca a gaitinha, você faz não sei o quê, e aí o problema, quando deu tudo certo, porque eles estão assistindo, beleza, agora a gente tem que colocar música. Cara, como que faz? Aí ele teve falou, simples, vamos pôr na bolinha. Aí criou a bolinha. Não sincronizava, porque eles não conseguiam sincronizar. Sabe aquela bolinha aqui? Sim. Que lá foi o Walt Disney que bolou pra sincronizar a coisa. Agora, você sabe um negócio que eu fiquei pensando outro dia, que a gente tá falando muito em metaverso, nesse negócio. Se você for pensar bem, a Disneyland é um metaverso. Sim. Total. Porque o cara, ele criou um mundo, né? Quando você vai... Tem até a própria moeda. Você tá falando do parque, né? O parque. Quando você vai no parque da Disney, é outra outro mundo. É uma ideia que o cara bolou lá atrás e criou um mundo... Você sabe o que é interessante? É louco isso, né? O que é interessante disso que você está falando é que é o seguinte. A Disney, a primeira ideia de Disneylandia, porque o Walt Disney ele sempre colecionou miniaturas. Ele sempre trabalhou com miniaturas. E a primeira a ideia que ele teve de Disneyland era um mundo de miniaturas. Então ele ia fazer tipo
presépio. Não, era com movimento, sabe? Era tipo, imagina uma caixa de jukebox, certo. Só que era um jukebox com movimento, então não era só a música. Então ele coloca lá, por exemplo, vai estar 2 caras, o Maurício e o Emílio conversando, então ele põe lá, fica, tá virando assim, e era isso. E ele Muito gênio, né, o cara? Só que aí, ele depois, só acabou não vingando, ele falou, teve uma outra ideia. Ele pegou o estúdio e falou, beleza, vou montar um parque no estúdio. Lembrando que não existia Universal, nada disso que a gente tem hoje. Então você imagina, já é mais uma loucura. Eu quero fazer um parque aqui dentro. Que a galera vem, então bota um trenzinho, ele era apaixonado por trens, as pessoas vão conhecendo o estúdio. Acabou também não rolando como ele queria, porque os estúdios ali de Burbank não aprovavam, né? A organização dos caras falou, pô, isso aqui não é um lugar pra ter um parque de diversão. E quando ele teve a ideia da Disney mesmo, o que você falou tá perfeito, cara, nesse caso do metaverso, porque a ideia era um cinema. Então era um parque, ele queria colocar um parque como se fosse um cinema. Então por isso que quando você vai na Disney, você pode ver, de cara você vê o relógio, as coisas e tal, que é como se você estivesse no cinema. Aí você tem aquele jardim imenso com o Mickey. Tem um cenário, né? Exato, que é o símbolo, ou seja, o cara sabe que ali, tipo, Warner Bros. Aparece ali Mickey Mouse, então o cara sabe. E quando você vai entrar, o tijolo é vermelho, que era o tapete vermelho, exatamente por causa do tapete vermelho. Se você olhar ao lado esquerdo, quem for pra lá e tal, você vai ver que tem vários cartazes, que é até muito parecido até com a capa do livro, que a gente usou essa ideia de circo, uns cartazes com as atrações. Por quê? Eram os trailers. Então eram os cartazes dos filmes da atração que o cara ia ver ali. Sim. E até o momento que o cara entrava, qual o primeiro cheiro que o cara sentia quando ele tava dizendo? Pipoca. Então, a ideia do cara era um cinema gigante, porque ele falava que a Disney ia ser o melhor filme da vida dele, porque era um filme sem fim. Que legal. Tipo, ele podia modificar, porque muitos filmes que ele via, ele falava, pô, eu não gostei desse filme, eu queria mudar isso. Você pode trocar a atração, né? Exato, ali eu posso trocar. Até nessa de atração é engraçado, que tem uma frase do Hitchcock muito boa, que o Hitchcock fala que o Disney foi o cara que teve o maior elenco do mundo. Porque quando ele não gostava de alguém, ele apagava. Fácil. Ô, Maurício, onde surgiu essa paixão por ele, pelo desenho, pela animação, de tentar fazer virar isso? O Walt Disney. Então, na verdade é o seguinte, ele já desenhava desde menino. A Árvore dos Sonhos, só pra fazer aqui um parênteses e tal, eu tive na fazenda Disney, né? Que o Disney ele nasceu em Chicago, mas ele foi criado, a infância dele, em Marceline, uma cidade ali do Missouri e tal. Que até quem escreveu o prefácio do livro, interessante, foi a Kay Malins, que era amiga pessoal do Walt Disney. Do cacete, a história dessa mulher. Amiga pessoal dele, a irmã do Walt Disney, a Ruth, quando ele morreu, deu tudo pra ela. E ela montou um museu na cidade e hoje mora na fazenda que era dele. Então, assim, a árvore era a árvore onde ele desenhava. Por isso que chamava Dream and Tree. Então ele desenhava desde garotinho, mas é óbvio que ninguém apoiava. O pai dele, cara, pô... Ele se dava mal pra cacete com o pai. Mal. Né? O pai era um homem muito rústico, assim, rústico. Fazendeiro, né? Ele achava que ele era adotado também. Fazendeiro lá, Kansas, né? Lá é Kansas. Não é Kansas, lá é... Missouri. Não, é Missouri. Missouri. Kansas é onde ele montou o primeiro estúdio, né? Que era o Laughlin Grand. Mas aí, então, ele começou a desenhar desde garoto, cara. Então, assim, ele tinha essa paixão pelo desenho. E quando ele voltou, cara, da guerra, que ele foi na guerra, ele deu um Pelé, né? Que ele queria participar da Primeira Guerra, de qualquer jeito. E ele não podia, porque ele tinha 16 anos e você tinha que ter 17. E o cara mandou ali um estelionato na lata, entendeu? Caramba. Mudou a porra da Primeira Guerra. Deu uma falsificada. Uma falsificada, foi ser piloto de ambulância da Cruz Vermelha. Era piloto de ambulância da Cruz Vermelha. E lá, ele já fazia muita coisa. Por exemplo, ele já começou a ganhar dinheiro porque ele chegava o Daniel tá lá, tá junto comigo na guerra, fala, Daniel, tá a fim de ganhar uma medalha aí por bravura e tal. O Daniel, pô, mas não material. Não, relaxa, me presta aí. Ele desenhava na jaqueta dos caras a medalha. Aí capacete era igual, ele catava os capacetes, aí a gente pegava os capacetes, pega esse capacete, jogava na lama, zoava o capacete e tal. Aí furava o capacete, depois ele vendia como se tivesse... Pô, a gente tomou tiro lá na guerra. Cara, o cara já era um storyteller desde que ele nasceu. Então, assim, um puta contador de história. E o cara não tinha feito nada na guerra. Porra nenhuma, ele pilotou a ambulância, entendeu? Tipo assim, não fiz nada. E uma das histórias mais emblemáticas, pelo menos para quem estuda o negócio dos parques... Foi a questão imobiliária, né? Porque ele trabalhou com um instrumento de futuros, né? De direitos de compra e numa área muito... Mas isso você já tá falando mais pra frente. Isso, na verdade, Flórida. Ele nem conheceu esse parque, infelizmente, porque ele começou, é o famoso Projeto Zero. Ele morreu antes, né? Morreu antes. Ele morreu em 66. Mas foi o grande pulo da empresa. O que ele fez foi o seguinte, porque ele já era o Disney. Então ele já era um cara poderosíssimo, muito, muito famoso. Porra, cara, se ele chegasse lá na Flórida e falasse que ele tava comprando terras, ele tava ferrado. A próxima terra que ele ia comprar, os caras iam chutar o preço lá no alto. Então ele criou 6 empresas distintas, que quem for também pra Disney, hoje uma curiosidade legal, quando você entra na Main Street, você vai ver que as janelas tem sempre o nome de alguém e tal, e tem o nome dessas 6 empresas na janela, entendeu? Que era a empresa que ele criou ali, colocou. Pra não cobrar. Exatamente, pra não cobrar nada. E aí o que aconteceu? Porra, ele conseguiu comprar um preço bom.
Mas lá também era só mangue, Só né? mangue, não tinha nada. Tipo, O americano ele é bom por causa disso. Visionário. Né? O cara fez do mangue lá, o Gordão é fã do ele tá de. Não, visionário. O Gordão não vai lá, mas são trabalhador também. O americano é trabalhador, né? Não, e o mais engraçado é que assim, né, interessante, porque o Disney ele morreu em 66 com esse projeto em mãos, e o projeto não era de fazer o Magic Kingdom, que tá lá, a gente conhece hoje e tal. A ideia dele era o Epcot Center, mas não era o Epcot Center que a gente conhece. O Epcot Center dele era uma comunidade mesmo, ele queria fazer uma comuna. Gente do mundo inteiro. De verdade, cara. Ele ia fazer uma comunidade. Essa era a ideia do projeto, entendeu? E aí, quando ele faleceu, o irmão dele, o Roy Disney, teve que assumir a pista. Ele falou, porra, eu vou assumir porque era o sonho dele. E até é engraçado que quando ele foi inaugurar o parque, o pessoal perguntou pra ele, né? Porque o Roy era um cara que não era de linha de frente. Aí falou, como é que você assumiu essa porra? Ele falou, cara, eu ia ter muito medo de morrer, encontrar com meu irmão e ele perguntar lá, e aí, você fez aquela porra pra mim? Porque o cara era obcecado, né? E, ironicamente, o Roy morreu assim que inaugurou, né? A Disney inaugurou em outubro, ele morreu em dezembro. Então, assim, cara, a história desses caras, assim, é muito foda. E só voltando ao que você tinha falado, da questão de animação, então ele começou a trabalhar em cima de animação e ele fazia animação pra cinema. Quando você manda antes, tipo assim, uns cartazinhos, meia boca, tal, de produtos, tal, de remédio. Então ali ele começou a pegar a paixão pela animação. E aonde a coisa vingou mesmo é porque existia o Coco, que era um personagem antigo, e eles faziam o quê? Um personagem animado no mundo real. Então o cara põe um desenho aqui pra falar com o Emílio e tal. Ele pensou o contrário, ele fez o Alice Comedies, que era o inverso. Era o que a gente viu depois, muitos anos depois, a cilada para Roger Rabbit. Sim. Então ele fez o contrário. Ele falou, não, eu vou colocar uma menina, uma criança, no universo animado. Então ele criou um universo animado fantástico e põe a menina. Só que lembrando, cara, isso sem nada. Nada, os caras não tinham computador, cara. Tudo na mão ali, o cara fazia. Como a gente quadro a quadro. Tudo, como a gente falou de Branca de Neve. Você imagina, cara. São 24 quadros por segundo, todos pintados, à mão. Neguinho pintando a mão. Então, assim, é um. Mas era um cara louco, né? Mas ele roteirizava. Devia ser mala trabalhar com ele, né? Devia ser bem. Perfeccionista. Porque ele era o cara. Diz que o Branca de Neve. Não sei se é verdade a história. Diz que o Branca de Neve. Grande cantor. Ele juntou a equipe de desenhistas. Ele narrou, fez a voz dos personagens. Fez todo o filme pros caras que estavam trabalhando. Fazendo a voz. Isso é real. Tudo bem, tudo bem. Não, ele pegou os funcionários. Isso é real, ele pegou os funcionários. É real isso? É real. O Chaplin Puta falava. cara maluco, né? Se eu ouvisse o do Chaplin, o Chaplin falava que o Walt Disney era um dos maiores atores que ele já conheceu em vida. O Chaplin. Porque o cara era um puta monstro pra fazer. Então ele fazia os personagens todos e os caras falam, cara, era com uma exatidão que os desenhistas se baseavam no que ele tava fazendo. Então quando ele vendeu. Estimulava o cara, dava uma graninha, ó, se você fizer uma piada, eu te dou um chabex por fora. Tanto que o Dunga mesmo é um, né, cara, que tipo virou um comediante nato, né? Você pega o Dunga no Branca de Neve e o mais interessante é que se você olhar a história real da Branca de Neve, não tem nada a ver com a história do Disney. Absolutamente nada. Aí morava a genialidade dele. Eu brinco com todo mundo quando falo do Pinóquio, né? Que eu falo, Pinóquio é considerado até hoje a maior animação da história. O Pinóquio original, né? Sim. Não é bobagem. Tirando do Guilherme Del Toro, que é horroroso. Sim, você gostou do Tom Hanks é ruim. O do Tom Hanks é horroroso. Cara, eu teria vergonha. Del Toro tá no Oscar. O italiano fez. Não, o Benini, né? Então, o do Del Toro eu gostei muito, muito mesmo. Agora, essa animação do Disney, por que era interessante? Se você pegar o livro, por exemplo, vamos falar daquela época. Hoje os caras entraram no vácuo dele. Mas se você pegar naquela época, que só conheciam a história do Collodi e tal, no livro, na terceira, quarta página, o Grilo Falante morre com uma martelada. Então você fala assim, cara, o personagem morre e ele criou o protagonista da história é o Grilo Falante. Porque quem conta a história. Então, a quebra da quarta parede. O primeiro personagem a quebrar a quarta parede e falar com o público. Então, assim, não tinha artistas fazendo, só tinha dubladores, mas ninguém famoso. Ele colocou o Cliff Edwards, que era o cara mais... Era chamado o rei do ukulele. Era um puta cantor, pôs o cara pra fazer você vai fazer o Grilo Falante. E o cara era tão caricato que a cara que a gente vê hoje do Grilo Falante é ele. Porque os desenhos falaram assim, tá aí, como é que a gente faz o desenho? Faz ele, faz a cara dele. Então, assim, é tanta transformação que hoje pra gente é muito comum você falar, mas se você levar pra época, você fala, cara, o cara é um visionário. É o que você disse, o cara é muito visionário, ele tá muito anos à frente, assim. Você fala, vamos fazer o que vai dar certo. Cara, você tá louco. Não vai rolar, né, meu? Um negócio desse, você tá maluco. Ninguém vai querer assistir, sei lá, o Pinóquio, o Grilo morre, você vai querer colocar ele assim. E o Pinóquio no livro é o Chuck, né? Eu sempre falo que quer fazer o livro original, faz o Chuck, o boneco assassino. É louco porque, porra, o cara tem... Eu acho que o Walt Disney ele deve ser um dos caras mais importantes do século XX. Sem dúvida. Acho que é o mais importante. Sem dúvida nenhuma. Mas o negócio dele virou tão grande, mas tão grande, né?
que ele deixa de ser esse cara genial. Mesmo né? nos bastidores. Não. O negócio é tão depois, grande, né? mas tão... Hoje, né? Hoje, se hoje. você olha a Disney, é um negócio imenso, né? Um negócio... Ô, Emílio, sabe o que é engraçado? A gente fala... esse cara... Eles compraram os direitos dos heróis. Não, a gente fala que a importância está no artigo, né? Você falar o Disney e a Disney. Há uma diferença surreal de um pro outro. Sim. As pessoas têm que lembrar que o cara morreu em 66 e ele não tem mais nenhuma responsabilidade, obviamente, por tudo que vem acontecendo, até porque não tem ninguém na família, não tem ninguém, cara. Já virou outra coisa. Nada. Ele tá revirando não tem ninguém, não existe outra pessoa. A Paulinha é muito fã, depois eu faço. Ele tá revirando um no túmulo hoje, porque justamente por coisas que você falou, que o Disney é totalmente diferente da Disney de hoje, porque, inclusive, não sei, você pesquisou bastante, deve saber, diz que ele era informante do FBI, ele era que ele era anticomunista, isso ele era. Você acha que ele tá revirando no túmulo? Isso tudo aconteceu exatamente por causa dessa história de comunismo, cara. Em 41, o Disney enfrentou a primeira greve da história da empresa dele. E quase quebrou a empresa. E o cara era muito, ele era muito dado aos funcionários, cara. Então, assim, por mais que tinha, obviamente, defeitos, mas os caras adoravam ele, porque o cara era uma entidade ali, entendeu? Quando aconteceu isso, cara, era dois caras. Você tinha o Art Babbitt, que era um dos animadores, que era, de sindicato, queria tal. E o pior de todos, cara, que era o Herbert Sorrell. Esse cara era um monstro, que era simplesmente o cara mais temido em Hollywood, que era o pica-grossa dos sindicatos. Cara, e eles tiveram um embate muito feroz um com o outro, ele e o Walt Disney, mas muito feio mesmo a briga. E quando aconteceu de ter a parte que ele tinha que ir lá depor, o cacete A4, ele foi por livre espontânea vontade, tem até no YouTube, pra quem tiver curiosidade, ver que não é mentira, tá lá o depoimento inteiro do cara, ele falando. Ele defendeu todos os funcionários, inclusive o Art Babbitt falou, nenhum é comunista, são todos americanos trabalhadores, menos esse cara. Então assim, ele bateu no cara. Sim. E foi desse cara que tinha a imprensa na mão que surgiu todo o grande absurdo. O pior deles era assim, Disney antissemita. Você fala, o cara que mais empregou judeu, o cara que tinha os melhores amigos dele, todos judeus, o cara que ganhou prêmios absurdos, inclusive o Homem do Ano, pela maior associação judaica do mundo. Ele é... Então assim, puta, cara, é uma narrativa que você fala assim, não cola, velho, não cola, entendeu? Vem cá, desculpa, rapidinho. É porque é uma pergunta da Paulinha, acho que todo mundo quer saber. Que a Paulinha tá falando alto. A Paulinha é o seguinte, Paulinha não para de falar. Todo mundo quer saber, obviamente, por eu não vejo a hora do Rony Fon voltar. Mas enquanto o Rony não volta... Mas é uma pergunta que acho que a audiência gosta. Por que o rato? Por que ele criou esse rato? E se é verdade que ele dublou durante muito tempo o próprio Mickey? Tá. Não foi o primeiro. As duas coisas. Não, o primeiro personagem foi o Oswald, né? Então, assim, que aí ele acabou tomando balão. Um resumo muito rápido assim: ele tinha o Oswald coelho, começou. Né? Era um coelho que era um coelho Mickey, né? Se você olhar, é um Mickey. Sim. E assim, fazia muito sucesso. Uma coisa que as pessoas, grande parte, não sabe é que é o seguinte: o Walt Disney, por mais que ele era desenhista, ele já não desenhava mais. Então, tanto o Oswald quanto o Mickey nunca foi desenhado pelo Walt Disney, né? O desenho que fazia o Ub Iwerks, que era o cara que era o gênio por trás dos desenhos. Então, a mão direita do Walt Disney era esse cara. Então, assim, eles criaram o Oswald. O Oswald foi um sucesso absurdo. E eles fecharam o contrato com a Universal só e, aconteceu uma coisa muito desagradável pro cara. Quando ele foi tentar negociar um valor a mais dos caras que ele queria ganhar, quando ele chegou na reunião, ele foi traído pelos caras que falaram assim, é o seguinte, irmão, nós não vamos pagar mais e não vamos nem pagar mais você, porque eu tenho aqui uma equipe que vai fazer esses desenhos, não precisa de você. Aí quando ele foi, mas como assim o desenho é meu? Contrato, velho. O cara não leu. O contrato era dos caras e o Oswald foi pra Universal e ele se ferrou, ficou sem nada. Reza a lenda que no trem, ele voltando com a Lilian, aí ele pensou nisso. Mulher, né? E eu vou fazer... Cara, isso é lenda. Então assim, é lógico que funciona, porque é bonito a gente ouvir e tal, mas é lenda. A real, ele voltou putaço e falava, de fato, no próprio livro da filha dele, da Daniela, fala que ele falava pra ela que ele nunca mais ia trabalhar com ninguém, nunca mais ia ser funcionário de alguém ou depender de alguém, e que ele ia criar algo que seria muito grande. E quando ele chegou, ele grudou o Ub Iwerks e falou, velho, se tranca aqui. E eu tenho uma ideia. A ideia realmente era do bicho, do rato e tal, e o Ub fez. Inclusive, no museu de Walt Disney, de São Francisco, tem esse desenho. Caralho, esse desenho. Então, assim, que foi feito por ele. E o Ub Iwerks era considerado o cara mais rápido do mundo de desenho, porque o Steamboat Willie são 700 desenhos. Cara, ele fez todos, assim, por dia. Ele fazia 700 desenhos ao dia na mão. Cara, era um monstro, assim. Então, e a dublagem, sim, era dele. No começo era dele, depois não. Mas no começo, foi sempre o Walt Disney que fez o Mickey, porque ele não achava ninguém pra fazer, e um dia os caras estavam com o saco cheio e falou, velho,
Faz você, pô, da voz aí, Você é entendeu? tão bom, né, pra fazer pô, acho que faz alguma coisa. Você não faz nada. Né? Ele morreu de câncer, né? Câncer no pulmão. Que também ele tinha vergonha de Ele fumar. fumava Chesterfield. Ele não gostava que a Ele turma... fumava escondido. Isso, lembra? Fumava na escadinha. Fumava Dava um migué. Chesterfield é um cigarro assim forte. Você Ele sabe fumava que- escondido e não fumava por causa das crianças. Você sabe que é engraçado que você tem aquela estátua, né? A The Partners, que tem e ele tá assim, né? E todo mundo tem aquela gente que fala, não, isso aqui é para ensinar, porque quando você vai na Disney e pergunta em algum lugar, as pessoas fazem. E assim, tipo, mentira, cara, aquele tinha um cigarro. É um cigarro. Tiraram a bituca. Você fala, velho, eu tinha um cigarro e os caras tinham que tirar aquele Agora cigarro. me fala uma coisa, por que você teve essa... Porque, pô, você pesquisou pra... Que é o que a gente tava falando aqui no Brasil... A sua publicação acho que é única, né? Boa, tem o... completa é única, eu posso garantir. Não, mas tem do Kleber lá, que ninguém vai comprar aquele, ninguém vai ler aquele. Não vai. Não, vou ler o seu. É única, é única. É única e assim, e eu acho... Legal é a única sua. É a única porque eu conto toda a história, assim, um lado bem legal, assim, do livro, de verdade mesmo. Pô, graças a Deus eu tenho tido um retorno muito grande dos leitores, assim, muito grande mesmo. E não é cara que é fã de Disney, isso que é o mais legal. Gente que nem gostava, fala assim, cara, eu não gostava, e assim, porra, velho, eu chorei muito nesse livro. Porque assim, tem um lado ali, lógico, de escritor, então assim, ele tem um lado emotivo do cara. Eu mostro que o cara não era nenhum santo, tá certo disso, não é nenhum santo. Mas o cara, velho, as qualidades dele eram infinitamente superiores aos defeitos, assim. Só de você pensar, você fala, imagina naquela época, o cara como o Walt Disney, extremamente poderoso, o mundo aos pés do cara. Velho, o cara levava as filhas na escola sozinho de carro todo dia. O cara acabava a porra do trabalho, o cara ia pra casa. Você nunca viu um caso extraconjugal do Disney, um escândalo, não tem nada, nada. Eles começam a inventar, ele era racista, ele era nazista, ele era fascista. Tem esses essas bobagens. Mas você fala assim, tá, me aponte um documento. Não existe, nenhum. Quando eu aquela história de racismo é legal, porque você vê os próprios caras que trabalharam com ele. Tipo, ele falou assim, cada onde os caras tiraram isso? Eu sou negro, eu fui contratado por ele. Tipo assim, de onde vocês tiraram isso? Então, mas tem muita coisa também dos valores americanos também, estão muito ligados né? Os valores, assim, estão muito ligados ao Disney. A gente não analisa isso, né? Porque... Não sei por que também. No livro tem muito disso, não, viu, tem, Emílio? o que ele passou porque é o que você falou, né? É uma coisa muito importante. Está na nossa formação. Sim. Toda essa... Você quer ver um ponto importante disso que você tá falando? Bem importante mesmo. Você tá correto. Ele virou e falou... Uma vez os caras falaram que esse papo que ele... No Fantasia, você tinha o curta do Morro Careca e tal, e tinha o Diabo ali, né? Que até se basearam no Bela Lugosi e tal. E os caras, ele tinha pacto, ele não tinha isso aqui. O cara foi perguntar, ele falou, cara, existem as sombras... né? E as luzes. Sim. Eu tento mostrar nos meus desenhos, na minha obra, que existe as duas coisas, mas você pode ver que na minha obra inteira o bem sempre vence. Então ele falou, não adianta eu enganar as minhas filhas e falar, não, o mundo é lindo e não existe nada errado. O Lobo Mochileiro é o quê? É um trampo seu? Cara, na verdade, sim, desculpa. Não, você tá certíssimo, eu que é. Na verdade, assim, eu escrevo pra alguns cadernos, revistas e livros, etc e tal, sobre turismo. Então, assim, principalmente revistas. Você dá dicas lá? Na verdade, não dicas. Eu escrevo sobre o lugar mesmo. Então, assim, eu faço um apunhalado geral do lugar e conto a história. Por exemplo, recentemente agora a gente lançou sobre Liverpool. Então, você foi pra Liverpool, eu não vou falar só dos Beatles e Liverpool. Eu vou contar a história da cidade, o que tem além dos Beatles. E, obviamente, focado em Beatles também, né? No The Cave, nesses lugares todos. Então, assim, a gente faz. Só que o interessante é que eu tento fugir do comum. Então, assim, se eu vou pra algum lugar, eu não quero onde todo mundo vai. Eu quero naquele lugar que ninguém conhece. Então, tipo, sei lá, eu vou pro Colorado. Cara, onde eu quero ir? Peraí, não é aqui o hotel do Iluminado, do filme? Eu quero ir nele. Entendeu? Tipo, eu vou lá tô rodando a rota. Então, mas é dica, você foi lá no museu do Queen. Lugares curiosos. Museu do Queen, não é? Você que fez o Museu do Queen. Eu nunca tinha imaginado que tinha um museu. E é de graça, cara, você acredita? E é de graça. E poucas pessoas sabem. Você tem um museu do Queen e é de graça. Tipo assim, como assim é de graça? Você tem a estátua do Queen ali, em Montreux, você anda 2 quarteirões, tem um museu ali, né? Porque na verdade era o estúdio da banda, né? Porque a banda comprou aquele estúdio, eles gravaram 4 álbuns lá, né? Inclusive uma das mais famosas, né? Que com David Bowie, então Under Pressure foi gravado lá. Então, assim, tem muita coisa legal e de graça. Então, às vezes, você conta alguns lugares, mesmo dica como você faz, você vai pra Praga, por exemplo, você fala, cara, você tá na cidade da melhor cerveja do planeta. Você sabia que a cerveja lá custa mais barato que a água? E é real. Então você fala, 8 horas da manhã você tá tomando cerveja. Você fala, claro, cara, a água é muito caro, porra. Eu vou tomar, né? Você bebe cerveja. E a melhor, né? Não fica nem louco. Isso que é o mais legal. É um Instagram que ele tem. Chama-se Lobo _ Mochileiro. É muito bacana. Segue lá. Você não tá seguindo, Zuzu? Não, confesso que não. E você é uma grata surpresa. Lobo
_mochileiro. É muito legal. É muito legal porque é muito curioso. É diferente, é uma viagem que aquilo que você falou. O cara é bom, tem diferente. repertório, visão. Maurício, eu queria te perguntar do Zé Carioca, né? Oi. Puta, voltou a Disney. Inteligência artificial do Sandro. Cara, falar do Ele guardou a pergunta. Tudo bem. Vamos voltar pra Disney. É que ele parece, Zé Carioca. Vai lá. Não, eu queria perguntar a relação do Walt Disney com o Brasil. Pelo que eu vi, ele foi criado antes da morte do Walt Disney. E durante muito tempo teve buchicho, né? A Disney vem pro Brasil, vai ter parque no Brasil. Tem gente que conta a história que ia ser na Argentina, enfim. Eu queria saber, você pesquisou essa relação. Na verdade, quando acabou a greve, né, que foi em 41, eles tinham. Os Estados Unidos estavam com aquele acordo de política da boa vizinhança por causa da guerra. Então, o Brasil era um grande aliado. Os caras falaram, porra, quem que a gente pode levar pro Brasil pra puxar a galera pro nosso lado? O Walt Disney era o maior nome. E aí os caras levaram ele pro Brasil. Então ele veio pro Brasil em 41. E aí ele conheceu o Ari Barroso, né? Que aliás era um grande... Diga-se de passagem, um grande radialista também, né? Que inventou a gaitinha do futebol, tudo gol. E aí, numa noite, cara, o Ari Barroso mostrou pra ele a aquarela. Que nem chamava essa aquarela, era outro nome. E aí ele mostrou pra ele, o Disney gostou, e surgiu a ideia, falou, pô, vamos fazer alguma coisa com isso aí, um desenho, sei lá. E aí, já tinha os personagens, e ele teve a ideia do Zé Carioca, porque tinha um cara que chamava-se José do Patrocínio. E o mais engraçado é que esse cara é brasileiro, ele é de Jundiaí, ele não é carioca. Só que assim, ele tinha cara de papagaio, o nariz dele e tal, o Disney falou, o cara parecia um papagaio, e era meio malandrão. E aí o Disney pediu pros caras desenharem exatamente o José do Patrocínio, falou, vamos fazer esse cara. E ele acabou dublando, tal, o filme. Então, assim, foi assim que nasceu o Zé Carioca, entendeu? Tipo, não foi nada programado, né? Porque não vou pro Brasil para criar um personagem. Não. Tanto que nessa mesma viagem, eles foram pra Argentina, eles foram pro Chile. No desenho mesmo, Alô Amigos, tem um trechinho de cada lugar, o desenho e tal. Então não foi só nisso, né? Agora, nessa criação de personagens, aí a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo se faz é a seguinte: por que o Pateta fala e é um cachorro e o Pluto não? Acho que ele tem um agente melhor. Só pode ser isso. O manager. Ele quer mudar de assunto da Disney. Não, é verdade que você... Cadê meu brigadeiro primeiro? Porque todo Disney maníaco tem um pouco de Peter Pan dentro de si. Mas é uma coisa que o senhor está escondendo. Porque nós fomos investigar. É verdade que você gostava de interpretou o Peter Pan e se considera um. E você teve um apartamento secreto na Disney? Eu? Que história. Eu acho que você confundiu tudo. Foi a Paulinha mandou essa pergunta, mas explica pra ele conseguir Walt Disney, não a ele. Não, o Walt Disney, ele tinha Mas você falou eu. Não, ele sempre entendeu. Considera, se você, na sua opinião, se você sabe que ele tinha, porque tem o quarto da Cinderela. Vai pegar um brigadeiro. De fato, assim, de fato ele fez. E se ele tinha. De fato ele fez. O Walt Disney foi o Peter Pan, tipo, logo quando era criança, ele quis fazer uma peça, fez o Peter Pan e aconteceu até uma cena engraçada, porque ele queria voar e o Roy Disney puxava ele pro cordas. E aí a corda quebrou e ele caiu em cima da galera. E ele sempre quis fazer o Peter Pan. E do apartamento, sim, é real. Tem um apartamento dele na Disney, não é? Em Anaheim. Não é aberto ao público. Você pode entrar, existe um pacote lá que você compra, que é né, as sigas pegadas do Walt Disney, mas é caro pra cacete. Aí você pode entrar nesse apartamento. Eu consegui entrar porque como eu tava com o esquema do livro, já tava falando com um monte de gente, então eles me levaram lá. Mas você não pode fotografar, né? É ele mesmo que tira a sua foto. Você para lá, a mulher tira uma foto sua lá dentro, tal, beleza, tchau, e é isso aí. Mas é bem interessante, porque é dentro e eles preservaram. É dentro da Disney. Mas você mesmo. É um Peter Pan? Não. Mas eu gosto muito. Putz. Eu só prefiro a Sininho, né? A Sininho, eu acho que o Walt Disney tinha uma tara na Sininho. Mas deixa eu fazer uma Sininho, pergunta. que na verdade é um homem que desce lá. A pergunta da Paula. É um homem que desce. Oi, querido. Ô, Maurício, queria fazer uma pergunta. Oi, querido. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra. Eu queria saber se é verdade que ele se sentia responsável pela morte da mãe. Sim. Infelizmente, sim. Na verdade, quando ele teve muito sucesso com a Branca de Neve e ganharam dinheiro de verdade, porque assim, a princípio seria um fiasco, porque um filme que era avaliado em 500 mil acabou custando 1,5 milhão e eles tiveram que pegar dinheiro de todo mundo e estavam devendo pra todos. Então a Disney, ela ia quebrar. Só que o filme foi um sucesso tão grande que eles ganharam só naquela época 8 milhões de dólares. Eita. Então eles ficaram muito ricos. E a primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa pra mãe e pro pai. Uma casa maior do que eles tinham. E a casa teve um vazamento de gás. E a mãe dele, ou a mãe e o pai, evidentemente, estavam dentro e tal, e a mãe faleceu. E assim, isso foi um fantasma, a vida dele inteira ele levou isso. Ele e o irmão, eles se sentiam culpados em ter tirado de onde ela estava, colocado lá, e infelizmente ela ter morrido lá. Então assim, é um grande trauma que ele levou a vida inteira, isso é fato.
Cara, você pensou, não sei se você fez, você traduziu o livro em inglês, porque com certeza é um... Cara, todo mundo me fala, se tiver algum tradutor aí ou uma editora assistindo, será um prazer, porque assim, eu não tenho inglês pra isso, rica, entendeu? Mas é sensacional mesmo, seria... Porque a Kay Malins, né, ela falou assim, cara... Eu tô lendo seu livro, ela falou assim, eu tô lendo com o Google Tradutor, que eu vou olhando, porque ela não fala português. Ela falou, cara, eu tô apaixonado, eu tô encantado, assim, tá muito legal. E essa mulher tem eu conheci a mãe dela, que é a Inês, que é uma senhorinha já, tem 92 anos, moram lá. E ela tem uma história ótima, porque o Disney, quando ele já tava famoso, ele sempre ia pra Marceline, porque era a cidade do coração dele, então ele ia. E numa dessas viagens que ele fez, ele foi inaugurar uma piscina, que eles fizeram uma piscina pública com o nome dele. Ele foi inaugurar a piscina e tal... Lá, e ele não tinha hotel na cidade. É muito pequena. E os pais da Kay, né, essa Inês e o marido, convidaram ele pra ficar na casa deles porque tinha ar-condicionado. E ele ficou na casa deles. E acabaram ficando amigos. E o Disney tinha uma ideia, cara, que era fazer um parque. Era um parque, tipo uma fazendinha pra criança. Ele queria fazer um parque em Marceline numa fazenda. Porque ele achava que as crianças estavam perdendo contato com os animais. Muita criança não sabia nem de onde vinha o ovo. Ele falou, cara, não, a gente precisa fazer pra essas crianças, né, terem contato com isso. E aí ele fez a mesma história que o Sammy falou. Igual, ele quis comprar a fazenda, que essa fazenda não era nem do Disney, mas nem dessa pessoa. E ele falou, quem é o dono da fazenda? Eu quero comprar. Só que não fala que sou eu. Compra você, o pai da Kay. O Emílio também faz isso com a gente. Na Dirce. Ele faz com o fuzil. A última vez que ele foi comprar direto uma coisa, ele pagou 6 pau numa bicicleta. Eles gostam, tá contando a história. Eu de novo paguei os doces aqui, ó. Me dá meu brigadeiro. Bom, foi isso, entendeu? E ele acabou comprando a fazenda e tal, e eles iam montar. Só que, infelizmente, ele faleceu. E aí, tipo, quando eu tive o prazer de entrevistá-la, né? Até, acho que eu mandei Paulinha a entrevista. Ela, poxa, cara, a mulher contando a história, ela começou a chorar, velho. Tipo assim... faz 60 anos, o cara morreu, a mulher chorando como se fosse ontem que o cara tivesse morrido. Então você vê essa força, né, que realmente ele tinha com as pessoas, né? Tem muita teoria da conspiração. Você pega o Matt Groening, o cara que faz o Simpsons, tem muita piada subliminar. Tinha também, ele fazia isso ou não? Porque tem muito, o cara falando, isso aí é fálico, não sei o que lá. Essas histórias que eles contam, tanto que assim, a maioria que eles mostram nem é da época Disney, né? Já veio depois, você pegar Aladdin e tal. Isso, mas assim, cara, a única que é real mesmo, todo mundo sabe, pô, da Jessica Rabbit é real mesmo, foi uma sacanagem, de Bernardo e Bianca, que foi uma sacanagem mesmo, os caras fizeram. As outras, é por interpretação, de você olhar e falar, cara, aquilo parece um troço, né? Então assim, mas não tinha. Eu acho, até porque ele era um cara, nesse ponto, assim, conservadorão, cara. Ele era bem casca grossa, entendeu? Ele queria que a história funcionasse. Esse próprio Art Babbitt que eu falei antes do negócio da greve, eles se desentenderam exatamente por isso, que o cara era meio garanhão e chegava nas meninas. E ele odiava isso, cara. Ele detestava que um cara assediava uma mulher lá do estúdio. Então, assim, era um cara bem Caxias, assim, nesse sentido, era bem Caxias. Então, com desenho igual. Se tivesse uma coisinha dessa, ele era o primeiro a falar, porra, não força, irmão. Não força a barra, entendeu? Ah, agora que eu entendi. E o Lobo Mochileiro? Eu tô interessado. Vamos tentar? Não, eu acho que o livro é bom. Olha, fuzil. Do Walt Disney, pô, tá aqui no livro. Paulinha quer fazer outra pergunta. Eu converso. Não, vocês têm que comprar o livro também, você acha que... Tem duas coisas. Tá vendo? O livro... Boa pergunta. Tá vendo aonde? Tá vendo só pelo site da editora, que é editorazeli.com.br. Por quê? Vai com uma dedicatória bacana e vai com um brinde especial também da Disney. Você trouxe pra Então é o seguinte... Não trouxe. O livro aqui é a editora Zelig. Põe aí o endereço aí, senão os caras vão lá comprar na Americana. Americana já também não tem mais. Americana só tem uma página do livro. Americanas comprou, mas eu não entreguei. Só a capa. Só tem mulheres assassinas. Presta atenção, pra comprar o livro, esse é meu, né? Esse é seu. Senão esse é nosso. Vai rachar o livro. Só tem mulheres assassinas. Pelo menos mulheres assassinas traz pra gente. É meu. Ele traz pra gente. Ele traz o livro. Peraí, falando sério. Tá bom. A venda agora, se quiser comprar, www.editorazelig.com.br. Só tá à venda nesse endereço aí pra você poder... Por quê, hein? Por quê? Porque a editora é minha, né? Então assim, eu... Putz! Esse é um tipo um Walt Disney. Ele é um Walt Disney de si mesmo. Não é nem isso, é que assim, se eu fosse fazer é verdade, se eu fosse fazer esse livro por uma editora, como eu tive convites, jamais ia sair do jeito que eu quis o livro, que é capa dura, com ilustração. Não ia sair. Então eu falei, eu prefiro lançar pela minha, que vai ter uma qualidade muito legal. Exatamente. Não, parabéns, cara. Entendi.
tá bonito. Ninguém Eu falei, esperava nada, mas você surpreendeu. Pergunta de mochileiro. Posso fazer a pergunta de mochileiro pra ele? A Paulinha tá Emílio? gritando igual uma doida. Coitada, deixa eu de falar. Disney. Esse é a princesa Disney. É, rapidinho. www. Não, é rapidinho. É porque dizem que o corpo dele foi congelado. Puta, essa que não história. sei se é verdade ou não. É. E que quando ele morreu, ele escreveu uma mensagem misteriosa num papel. Um nome e se Não, na verdade essas duas coisas são lendas. Primeiro, ele foi cremado, né? Então é o inverso. Assim, então já era. Tá congelado. E a segunda, na verdade, também não era uma mensagem. Ele gostava muito do Kurt Russell, do ator, que era criança na época, óbvio. E o Walt Disney gostava muito desse menino, porque ele já tinha feito alguns filmes. E ele estava planejando um próximo filme. E na carta, no bilhete, ele escreveu Kurt Russell, mas que era exatamente o nome que ele queria no filme. E aí os caras já começaram. O próprio Kurt Russell já falou sobre isso, já desmentiu essa história e falou que ele se diverte quando ele ouve, mas assim, não tinha nada a ver. Simplesmente o Walt Disney queria ele para um filme. Ele era um garotinho que já tinha trabalhado em outros filmes. Falou, pô, eu quero esse menino. E escreveu o Kurt Russell. Muito legal. Mais uma vez eu vou colocar, ó, esse livro aqui é o único. Tem aquele outro que é o Grandão. Que é do Neil. Que é o grandão. Que é 800 pesado. Mas tem balanço da Disney. Tem os balanços dos filmes. Sabe que fez. É um inferno ler aquele livro. E ele não entra na parte de animações, que é a parte que eu peguei bastante pra falar, tal, que pra mim a era de ouro do Walt Disney é exatamente essa. E aquele livro ele deixa a desejar nesse sentido, que muitos livros sobre a Disney, eles focam muito na empresa Disney. E esquecem a essência. Fala, cara, só que pra chegar naquela empresa, o cara ficou muito grande fazendo outras coisas. Sim. Inclusive animações onde ele foi o rei durante anos, né? Então assim, tipo, ninguém chegou aos pés do cara. Então não adianta, não adianta ir na Livraria Cultura. Não. Nem não na adianta Amazon, na Saraiva, na Amazon. Amazon em breve. Só tem. Sim. Na Z-League, que é o nome, Só inclusive, de um filme do Woody Woody Allen. Allen, Na Z-League, www.zleague.com.br, onde está um livro bacana, capa dura, ó. Essa figura tão importante no entretenimento aqui do nosso século, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço Foi muito bacana o nosso papo aqui na programação da Jovem Pan, apesar da Paulinha ficar fazendo perguntas muito interessantes. Perguntas de longe. Obrigado. Por favor, vamos chamar o nosso convidado. Pode soltar a vinheta. No programa Insano de hoje, teremos um cérebro que funciona muito bem. Isso está provado, comprovado? Será? O cara é geofísico, com mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geociências. O gênio que todo nerd gostaria de ser. O mistério dos OVNIs no Brasil foi resolvido. Que manja muito do nosso universo. Sérgio Sacani, do canal Space Today. Chegando agora no metrô de Caracas. Olha aí. O metrô Essa da fera, Universidade. galera. Fala, Sacani, pode sentar aqui? Por favor. Pô, Sacani, obrigado por você ter vindo. Aê, garoto. Como é que você tá? Tudo bem, e vocês? Você sabe que quando vem essas dúvidas, você é o primeiro cara que a gente pensa. Legal, legal. Né? Que bom. Porque você é o cara que consegue destrinchar para nós mortais essa coisa toda do núcleo da Terra, Do universo. do universo em né? bloco, dessa confusão que tá tendo da inteligência. O Sami tá apaixonado pela inteligência. Pelo chat. Mas é sensacional. Pela inteligência Vai sair com ela artificial. amanhã. Eu vou mais. E até pegando já esse gancho aí da inteligência artificial, ontem saiu um estudo que eles usaram uma inteligência artificial. Peraí que tá... E tá ruim? Voltou. É. Não, agora voltou. Voltou? Usaram a inteligência artificial e ela detectou 8 possíveis sinais alienígenas no universo. Caramba. Ah, sim. Não, mas isso tem, né? Tem que ter. 8 possíveis. Você não acredita? Eu não acredito. Mas... Não. Mas por que você não acredita? Você acha que pra nossa vida foi... A equação da nossa vida é muito complicada. Sim. Não é possível replicar essa equação. Eu acho que, assim, é muito difícil replicar, porque são milhares de variáveis, né? A gente mal e mal sabe, por exemplo, como que a água chegou aqui na Terra. Tem várias... Tá bichado. Não, pega no meio. Pega no meio. Que senão Aí. Boa. Nunca vi o microfone e tem que pegar no meio. Você tem que pegar com carinho. É o quê? Colocar um bombril no microfone. Depende de onde você pega. Me ajuda aí, né? Não é antena, bonitão. Tem que tratar com carinho. Que eu tava pegando aqui no contato dele. Foi mal. Não, então, a gente mal sabe como que a água chegou aqui na Terra.
como que a gente quer falar que tem, né? É que eu discordo completamente do Emílio. Então, mas pera lá. Da inteligência não precisa discordar, não precisamos, vamos brigar. Não é brigar. Então, mas deixa eu te falar. Tá falando besteira. Tudo que a gente vai falar depende da nossa imaginação. Não é isso? Certeza. A gente não consegue imaginar, por exemplo, o universo ser infinito. Isso não tá na nossa cabeça, a gente não consegue ver o universo. Então a gente não pode... Sempre imagina um fim, né? É o seguinte, até o Emílio falou disso, o universo em blocos é uma teoria de Einstein, que agora tem sido, voltou à discussão, salvo engano, com o Skoll, que é um pesquisador do MIT. Eu lembro, eu não sei se você chegou a ler, Emílio, o livro Cavalo de Troia. Qual que era a pegada do livro? É um livro de ficção científica. J.J. Benítez. Que é uma... Não é vendido como ficção, viu? Que? Não foi? Não é vendido, não. Mas ele fala que aquela história é real, né? Ele é vendido... Bom, pra mim é ficção, mas aí você pode até falar um pouco disso, que o Einstein mostrava lá na teoria dele que o tempo e o espaço são relativos. Isso. O que é muito importante. Sim. Porque não é só o espaço que é relativo, é o tempo. E ele mostra que se você navegar contra a órbita pela velocidade da luz, você consegue voltar no tempo. Sim. E existe vários Emílios, vários Samis simultaneamente. Então eu queria que você explicasse, porque com certeza eu devo ter entendido muita coisa errada, o que é isso de ter vários momentos simultâneos entre passado, presente e futuro. Multiverso. Boa. Cara, primeira coisa de tudo isso, né? Uma das coisas mais difíceis da gente entender é o tempo. O tempo é uma coisa muito abstrata. Porque se eu falar assim, cara, me dá 1 litro de água, você me dá 1 litro de água. Agora me dá meia dúzia de tempo. O que é isso, cara? A gente não sabe. O tempo é uma coisa que a gente sente ele passando. Uhum. Né? Então, e o Einstein, ele trabalhava com essas coisas muito abstratas. E ele criou uma coisa mais abstrata ainda, que o Sam falou, mas ele criou uma entidade que ele chamava de espaço-tempo. Isso. Que não era nem o espaço e nem o tempo, mas eram as duas coisas juntas. Isso aí buga a cabeça de muita gente. Poxa, como que eu represento isso aí, né? Porque eu preciso representar. É muito difícil você representar. E aí a gente ainda fala que o espaço-tempo ele é quadridimensional. Ele tem as 3 dimensões que a gente conhece, né? Largura, profundidade e altura. E mais uma... Que a gente não vê. Que a gente não vê, que a gente não mede, que a gente só sente isso passar. Isso é muito estranho. Por conta disso, vários... Aí tinha uma lá atrás, né? Na época do Einstein, um pouquinho depois, tinha uma corrente filosófica muito grande que falou, cara, não pode ser isso, a gente tem que ter um jeito de explicar isso. E aí é que surge a tal do universo em bloco, Block Universe, né? Que onde o pessoal lá que propôs essa ideia, qual que era a ideia deles? A gente consegue agora representar. O universo, ele é um blocão, entendeu? Imagina que o universo é um paralelepípedo. E aí eu tenho as 3 dimensões e em uma das dimensões no meu bloco tá o tempo. Uhum. Então agora eu consigo representar, olha que legal. Uhum. Então isso aí acabou ganhando uma força grande porque pela primeira vez a gente conseguia representar o tempo, coisa que a gente não conseguia de jeito nenhum. E tem umas consequências muito interessantes no universo em bloco. Primeira coisa, é uma pergunta assim, você acha que o presente é especial? Por exemplo, a gente tá aqui agora, é um momento especial? Sim, porque você só consegue imaginar esse momento, né? Ele faz sentido nesse momento, né? Você não consegue ir pra nenhum outro lugar. Até uma defesa de qualquer tipo de religião budista. Você tem que viver o presente. Se você tá aqui, você não pode estar em... Você não pode transitar em nenhum lugar. Isso aí a gente chama de presentismo, que é o que a gente vive hoje, chama presentismo. A gente acha que o presente é uma coisa importante porque a gente tá aqui. No universo em bloco, não é. O presente não é importante. Não é importante. O passado é. O passado também não é. Não, nada é importante. É a quarta dimensão. Não, é tudo infinito. É tudo em bloco. Não, imagine que você tem infinitas coisas. Você divide qualquer coisa por infinito, a importância de qualquer coisa é 0, porque existe infinitos momentos. Agora, essa transição entre os momentos é possível? Então, dentro do universo em bloco é. Porque o que acontece? Lá, que vamos pegar, hoje é quarta-feira. Né? Quarta-feira passada, eu vivi minha quarta-feira passada. Sim. Eu consigo voltar nela? Consigo. Se eu voltar nela, eu vou estar lá naquela quarta-feira vivendo. É Back to the Future, é igual do filme. O universo em bloco é um pouco diferente, porque o De Volta pro Futuro,
ele usa um pouco da teoria do Einstein, do lance de que você não pode interferir no passado. O universo em bloco, você pode interferir. É mais o cavalo de Troia. Mas não dá um mais o cavalo- bizinho, mas dá errado mexer com o passado. Essa é a pergunta. Sabe por que Se que você não dá? interferir no passado, não Então, vai... pro universo em bloco não dá, porque você tá... aquilo lá não é o passado. É o passado sim. pra você. Isso, é o presente pra ele. O cara que tá lá é o presente. Que loucura. O lance do universo em bloco é o seguinte: o passado, o presente e o futuro, eles coexistem ao mesmo tempo. É isso aí. Então tá tudo dentro desse bloco que é o universo. Então você consegue ir pra qualquer ponto. Eu posso ir pro futuro? Posso ir pro futuro, cara. Mas o futuro não é o futuro, porque é o presente do Emílio que tá lá. Exato. Mas o que seria necessário pra fazer... Acessar? Pra acessar. DeLorean. Você teria que andar nessa dimensão aí, né? Lênin sensitivo. Agora, qual que é o problema de tudo isso? Isso aí entra numa coisa da física que é muito interessante. Essa ideia do universo em bloco, ela é muito mais filosófica do que física, entendeu? O Big Bang, por exemplo, que é o que a gente usa hoje como modelo de universo. O universo teve um início, a partir daquele ponto ele está se expandindo e está tudo indo, e a gente não tem o futuro, porque o futuro está sendo construído por conta da expansão do universo. Essa é uma teoria física baseada muito na relatividade do Einstein, e tem uma coisa muito importante: a gente tem evidências de que ela pode ser uma teoria muito boa. Foi assim que o universo aconteceu? A gente não sabe, mas ela tem evidências. O universo em bloco é uma teoria muito legal, filosoficamente falando. Mas se você começar a procurar por evidências disso... Sim. Porque, por exemplo, cadê... Porque tudo o cara quer uma prova, Exatamente. né? Então é isso que eu ia perguntar, Sérgio. Como é que, na teoria, qual é o argumento que valida isso aqui? Fala, opa, peraí. Mais o que não invalida, né? É mais o porque contrário, como é que você pega, se eu fosse mais lá... o contrário. E é o lance disso, é de ser uma coisa filosófica, cara. Entendeu? O pessoal aí, principalmente os filósofos, né, que defendem essa ideia de universo em bloco, eles falam, cara, a gente não precisa dessa prova aí sua, não, porque isso é uma filosofia. Entendi. Nossa, que o universo é assim. É a única maneira que tem pra você representar o tempo, porque o argumento deles é assim, pô, você aí defende, representa o tempo aí pra mim. Entendeu? Pô, você não consegue. Não, mas é legal. Mas eu represento. É legal porque ele dá uma razão a um pensamento. Isso é que é legal da filosofia, né? Ele dá uma razão. Mas é uma coisa que não pode mas é legal isso aí, né? Não, é legal pra caramba. E isso aí é discutido em congressos de física teórica no mundo todo. E várias coisas usam o universo em bloco. Por exemplo, aquele Watchmen. Sim. Ele usa uma parte do universo em bloco, que é o lance de você estar em todo lugar e tal, você tá coexistindo. Dr. Manhattan, né? Mas qual é a sua visão em mexer com a finitude humana? Porque os caras nos Estados Unidos estão falando sobre biohacking, de hackear a sua própria célula. Desculpa que o papo aqui é um pouco mais elevado. Lá vem o biohacking. Biohacking. Não, pode deixar que já eu derrubo. Ele quer o cara pode viver, Emílio, assim como Abraão. Não, 250 anos. Claro que não. É o estudo feito no Vale do Silício que vocês não acessam. Tô falando os caras querem, eles querem. É aquele lance, né? Esse lance da inteligência artificial tá muito ligado com isso. É o seguinte, de você transportar a consciência, né? Vou falar pra você qual é a lei. A lei é o seguinte: pobre quer morrer rico e rico não quer morrer. Essa é a lei. Quer ficar eterno. Isso. Não, mas você gosta disso? Ele quem passa fome quer engordar e gordo quer emagrecer. Isso. Respondeu. Isso aí. Do que? Não deixou responder. Da vida? Lógico, é estudo. A eternidade? A eternidade? Não é eternidade, eu tô falando de estudo físico. Isso daí tem... Chip do... Também. Põe chips. Também. Chip da TIM. Chips, exatamente. Isso aí é assim, né? Aquele, mais ou menos o que o Emílio falou, né? O cara... O pobre quer morrer rico, mas pra ele ficar rico, ele vai ter que viver muito. Isso. Então ele tem que dar um jeito da vida dele continuar. Também gente chata, não precisa durar tanto. Pode ser também. Mas o biohacking aí que você fala e tal, é essa ideia, né, que o pessoal tem muito também de transportar a consciência. Porque o que é você? Você é a sua consciência. Isso. Então eles querem transportar a sua consciência pra alguma coisa, pra alguma máquina, alguma coisa, e você, se a sua consciência estiver numa máquina, você acha que aquela máquina é você? Ou você é você, porque... Olha a quantidade de... série, a máquina vai amar pra caramba. Olha a quantidade de perguntas que acaba sendo... Aí seria uma máquina... Reclamona. Seria um clone. Não seria eu.
Só Não, você é único. consciência. Não, Só consciência não, foi não pra- tem jeito. Você é Não, único. não seria um clone porque Claro. é Sua consciência é única. Não, você é você. Mas não foi Nossa, tá parecendo reproduzido o Nerd da artificialmente. Se reproduzir é um clone. Não é você. Não é Mas original. Deixa eu te falar, a gente é único, não Pirata. tem jeito. Mas não, mas não o queira inventar. O universo é simultâneo, Deixa eu a gente não voltar, é único. deixa eu voltar aqui pro negócio do A gente não é único. A gente Do que não é que você- único, porque Que você universo? Você tá lá na quarta-feira. Você também tá na quarta-feira. Assistindo o jogo. Sim, Então você não é único. mas eu sei que você não é único. Você tá parecendo o Nerd da Capital. Não, mas aí você tá falando, a gente é finito. Sim. Certo. A gente esquece nessa teoria do tempo e espaço. Esquece você. Você é finito. A gente morre. Acabou. Mas a Nessa dimensão só. Então, não, eu sei, mas a bagagem. Não tem como você fazer uma réplica de você e ser você. Isso é loucura. Mas não, Só não tem Lógico porque que a gente não consegue ainda migrar de dimensão. Porque se um dia conseguir... Mas você morre na outra acaba aí. dimensão também. Mas não dá pra você Não, migrar. porque você vai voltando. Não, É que vocês estão falando como especialista. Ele acabou de explicar. Desculpa. Isso. Não, eu sei, eu Mas não- entendi o que ele falou. Eu não Você- sou burro. foi burro. Eu não sou burro. Foi burro. Ele que falou que eu vou migrar igual o. Vai ficar num robô. Você não. Não, você não tem. Você morre também, não Você vai morrer, você morre. Você Mas morre. da outra dimensão morre também, pô. Mas o outro Peraí que tá Delari da Você outra morre, né? Tá dimensão... dando Mas cãibra no morre, cérebro, peraí. Não, não é. Você vai morrer. A gente morre. Posso voltar? Posso voltar pro... Tô errado ou tô certo? Eu tô com você. A gente vai chegar uma hora, acabou. É, você morre. É a bagaça toda. É outra Mas concepção. imagine que tem um Emílio simultâneo nesse mesmo Não, calma aí. instante que seja 30 anos mais novo. Sim, mas você não acessa. Por enquanto. Teoricamente é possível acessar. Tomou um chá de Posso cogumelo. voltar? Voltar pra ele 19 anos. Tá bom, deixa eu voltar pra Teoricamente São Tomé é das possível. Letras. Ah, é só em filme, porra. É. Só em Multiverso filme. da Marvel. Aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Agora eu vou voltar pro Põe a bloco bola no aqui. chão, Vai lá. Vamos voltar Bola pra de terra gude. aqui, porque o negócio é o seguinte. Dizem que com essa teoria de que o futuro já existe, o passado continua existindo e aqui tá aqui, que a gente não tem mais o tal do livre-arbítrio, já que o futuro já tá acontecendo. Só que aí vem uma outra teoria dizendo que existe estilo multiverso mesmo, várias coisas acontecendo. Por exemplo, você chega na balada, vai conversar com uma moça, a moça te dá um fora. Tem uma outra realidade que ela quer sair com você, uma outra realidade que vocês casam e outra que você nunca nem encontrou essa pessoa. Encontrou o Zucker. Então, aí, nessa questão, esse lance do livre-arbítrio, ela não derruba por terra, porque assim, de repente, qual caminho você vai escolher, você acessa esse multiverso. É porque O Gordão tá vendo sessão da tarde, pô. Parar com nada. Espera só um pouquinho, deixa o professor falar. Ele o quê, professor? Não, é que ele tá falando de teorias que são teorias concorrentes. Porque né? eu li. Uma legal? delas Eu Se preparou. são teorias. Que não é a mesma teoria. Sim. A do bloco é uma coisa. Toma, tonto. A Essa do de cimento. múltiplos universos Sim. é uma outra coisa que pode existir tudo isso. Tá vendo? O jeito que o De Volta para o Futuro viaja no tempo é uma outra ideia que ele Certo. viaja e se ele interferir acontece problema. E aí na teoria do Einstein tem, por exemplo, o paradoxo do avô. Imagina que você viaja no tempo e mata o seu avô. Como que você matou o seu avô? Como é que você E vai ainda nascer? Como que você vai Como você existir? nasce? Pra poder Exato. ter voltado no tempo e ter matado ele. Que é do filme, não conhece a mãe. Então, né? E é contínuo, né? Isso. Sim. Então começam a ter essas coisas. Mas o que acontece é o seguinte: são teorias concorrentes. O que você São acha? todas teorias, né, cara? Sim. Assim, se você pega. Até o pessoal fala assim: você acredita no multiverso? Cara, não tem o que acreditar ou não acreditar. Se você pega matematicamente, tem o pessoal lá que vai lá e deduz, tá lá bonitinho. O negócio é o seguinte: quando a gente fala de coisa da física, uma coisa é a teoria, é você ter deduzido, e a outra coisa é você verificar aquilo. Sim. O verificar, a gente ainda não verificou. Nem teoria de cordas, nem teoria do multiverso, nem do universo em bloco. Mas existem, são ideias que existem. Agora, tem pessoas que estão indo atrás de verificar? Tem. Só um exemplo, agora em 2022, o Prêmio Nobel da Física foi dado para o pessoal que trabalhava com emaranhamento quântico, que é uma coisa muito louca. Sim. Imagina que você joga uma lanterna aqui, a lanterna bate numa divisória, vai ter um fóton, que é a partícula de luz de um lado e do outro. Se você medir essa aqui, você sabe o que aconteceu com essa. Isso aqui é uma coisa louca. O Einstein, ele era revoltado por conta disso. Teoricamente, era lindo. Só que só agora um cara fez um experimento para comprovar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, na física tem isso. O multiverso e tal. Demorou 100 anos pro cara trazer... 100 anos pro cara conseguir fazer um experimento que mostre que aquilo que foi desenvolvido teoricamente
realmente pode acontecer. E a partir daí, várias e várias coisas podem surgir. Desse prêmio Nobel, por exemplo, computação quântica e várias outras coisas que vão ajudar a gente. Então isso é que é legal. Agora, universo em bloco. Sim. Cara, a ideia é muito legal. Tem uma galera que, não é só um ou outro, não, só para o pessoal entender. Tem uma galera que defende isso. E o problema é você tentar comprovar. Por exemplo, será que eu consigo ir para quarta-feira passada e me encontrar lá? Se alguém conseguir fazer um experimento desse, ou com uma partícula que seja, ou com alguma coisa, aí começa a ganhar força. O que a gente precisa é ter essas evidências para a teoria acabar ganhando força. Precisa ter um buraco na física para a gente poder voltar. Só que isso não tem. Tem matematicamente. Isso, como a gente falou, é uma teoria filosófica. A filosofia, ele procura trazer as coisas para a razão. Então ele fala, olha, isso aí tem razão. Ele já fez o trabalho dele. Por exemplo, até então, todo mundo achava que o tempo era um rio que passava. Apareceu esse cara, que é baseado no Einstein também, né? A teoria, o universo em bloco é o Einstein, né? A teoria nasceu por conta daquele lance inicial do tempo. Isso. Como representar o tempo, ou o tal do espaço-tempo. Aí apareceu esse mano e falou, não é assim, não é um rio que passa, é dessa maneira. Como ele falou, e faz sentido. Agora, o que é certo e o que é errado... Aí o universo também não teria origem. Lá vem ela. Já vai. Tá, não, ele teria uma origem, não teria mas a partir do momento que começou, ele formou esse bloco. Aí começou tudo ao mesmo tempo. E aí tá tudo passado ali. e futuro. Exatamente, Esquisito, né? É bem... Acho da hora. Mas aí é esquisito por um lado, mas é a única, como eu falo, né? É a única maneira que tem de se representar o tal do espaço-tempo, porque você não consegue representar isso. E é complicado também, né? Como que você representa? Que eu tô andando, que eu tô aqui no universo, que o universo tá expandindo. Pô, matemática então, representa isso pra mim. Não dá. Mas isso, por exemplo, a física, né, que é o que você está falando, por exemplo, o Einstein ele já tinha essa ideia que o universo expandia. E até então os outros caras falam, não, é um negócio, é uma bagaça parada. E ele entrou nessa. Né? Na época... Tanto que ele tirou das equações dele um negócio chamado constante cosmológica. Isso. Que só depois, quando o cara fez o telescópio melhor, que ele falou, olha só, o cara tinha razão. É isso aí. Né? É isso mesmo. Que foi o Hubble lá que fez isso mesmo. Né? E hoje, provavelmente, a constante cosmológica é o que a gente chama da energia escura, que ajuda o universo a expandir. Pode ser que ela volte. E é uma coisa que o Einstein, quando ele deduziu, apareceu aquele negócio lá e falou, cara, isso aqui tá errado. Arranca fora. É isso aí. A gente tá falando de futuro. O Einstein era um cara danado, né? Era danado. Ô, Emílio, eu não sei se a gente já falou isso aqui com o Sacani, a gente tá falando de futuro, mas você tem premonições, você quase empacotou 2 vezes quando você foi pegar um voo. É verdade essa história? Cara, ele foi comprar... Eu não sei se é verdade isso. Por quê? Ele foi pegar um voo e ele não pegou... Caiu 2 vezes. Mentira. Ele comprou a passagem. É verdade essa história? Eu tenho problema com... Talvez ele já foi pro futuro. O que é isso? Eu tenho umas histórias meio complicadas, né, cara? Então, uma delas que eu viajava muito pra Macaé. Certo. Na época eu embarcava, né? Eu trabalhava com petróleo, embarcando em plataforma. E às vezes a gente tem que voltar pro Rio de Janeiro. A estrada é muito ruim. Então você demora 3 horas e meia. E de avião é uma meia horinha. Mas era aqueles passaredo. Era aqueles passaredo, exatamente o passaredo. Passaredo é passar medo. Numa dessas aí, eu cheguei lá no aeroporto junto com o pessoal que tava comigo, nós olhamos o tempo, o cara falou, cara, não vamos, cara. Vamos de carro? Eu falei, pô, quer de carro? Vamos de carro, vai. Melhor. E infelizmente, aquele avião ali com muita gente que eu conhecia dentro. Loucura. Exatamente, acho que era menor que esse até. Aí caiu o avião? Putz, caiu o avião. O avião bateu Você chegou a comprar serra, a passagem. Cara. O avião bateu na serra. Meu Deus. Exatamente. Então isso aí foi... Foi uma vez só, né? Ou teve outra? Isso é Deus. Você não acredita? Tem que estar na hora de começar a dar uma olhadinha. Graças ao cara... Ou ele tem um negócio do futuro, pai. Então, o cara da Petrobras que tava comigo lá, que ele olhou o tempo e falou, cara, isso aí vai balançar pra caramba. Ele morria de medo também. Eu falei, cara, quer saber? Vamos de carro, vai demorar, mas a gente vai chegar. E infelizmente é triste porque tinha muita gente conhecida nossa lá dentro e acabou acontecendo esse problema aí.
Então... E a inteligência artificial? Já que a gente está Ó, o falando Sami. de inteligência artificial, o Sami tá apaixonado. Mas é muito legal, né? Mas ele fica fazendo só fotinho. Não é, mas Emílio, você dá uma diminuída na inteligência artificial. Não, eu vou Desculpa, mostrar. não quero nem brigar, mas é o seguinte. Você quer brigar? Existe Quer sim. Tá longe agora. um avanço exponencial na medicina. A gente não olha a inteligência artificial que nem esse avatar que o Sami está falando. Exato. Você vai ter um diagnóstico em São Paulo, vai ter um diagnóstico em Joanesburgo de uma doença e aí você consegue mapear através da inteligência. Na medicina é um negócio que funciona. Cara, a inteligência artificial, esse negócio todo que a gente usa, né? O chat GPT, que agora tá famoso pra caramba, o DALL-E, que é aquele que faz imagens, o Stable Diffusion, que o pessoal usou, e continuem usando. Mostra o Coringa. Quanto mais imagem você fizer, você sabe o que você tá fazendo, né? Isso, você tá alimentando a inteligência artificial. Tô ligado. É isso aí que você tá fazendo. Mas o que ele falou é verdade, cara. Dentro da medicina, por exemplo, para resolver determinadas proteínas que a gente não sabia como ia resolver, porque é um negócio muito complicado, só foi possível graças a algoritmos de inteligência artificial, machine learning, que a gente chama. Então, dentro de várias áreas hoje, cara, assim, é impossível você trabalhar sem uma inteligência artificial rodando, entendeu? É que esse lance aí, você tira o sarro e tal, mas isso é legal porque tá popularizando a inteligência artificial. Mas isso é uma boba. Lembra do Akinator? Não é isso. Meu, sabe quantos trilhões tem de... Agora tá indo pra quarta versão, você até falou. Quantos Mas trilhões não de sabe se informação vai lançar tem? esse ano, é a quarta versão com 100 trilhões de parâmetros. Pega livro, pega uma... Aonde que busca o conhecimento? É a Wikipedia? Que não, eles não, pegam? os próprios... Tá sacaninha. tudo na rede, cara. Hoje tá tudo na rede, cara. Tudo ligado, né? Hoje tá tudo na rede, não tem como. Você faz música usando inteligência artificial, você escreve livro usando inteligência artificial. Mas é ruim, é fraco. Não é, não. Mas é que o velho pegou o Akinator no começo, Não, errava. não, é fraco. Quando a turma... Você pede... Tá bom, Não, o não. Akinator tá bom hoje, por causa Porque é o disso, seguinte, porque a turma jogava. É o seguinte. Mas hoje pode ser. A Hoje beleza, pode ser. Olha lá. a beleza humana é a gente ter essa capacidade de dar um cérebro, de dar um curto-circuito na cabeça do outro. E a inteligência artificial não tem. Faz o texto, mas é aquele texto que você olha e fala... "Puta, Mas ela aprende igual o cérebro. Não aprende. Não é, cara. Isso aí não tem intuição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr dois... você tá apaixonado por essa porcaria aí. Não dá pra comparar com uma massagem. Vai sair com a moça. Mas ele tá apaixonado na área dele, porque a área dele, cara, é uma das áreas que mais... Aliás... a gente fala que inteligência artificial é um negócio novo, mas não é, viu? Não. Começou lá atrás, dentro da área de economia, o Business Intelligence, né? O BI que a gente fala hoje. Na verdade, a gente pode dizer que ele é o avô de tudo isso. Porque é um negócio seguinte, pro pessoal entender, né? O mundo e o nosso cérebro, ele funciona por padrões, cara. Padrão. Se eu pedir pra você desenhar um navio, embora pode ser que nunca tenha entrado num navio, mas você desenha um navio. Sim. Na média, o seu navio vai sair perfeito? Não vai, mas na média, ele vai sair parecido com o que é um navio. Isso. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem os padrões, ele reconhece os padrões. E o pessoal notou o seguinte, caramba, se eu conheço um padrão, eu consigo ensinar para a máquina, por isso que a gente chama machine learning, que é aprendizado de máquina, eu consigo ensinar para ela esses padrões. Então eu falo, ó, isso aqui é um navio, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma caneca, isso aqui... E ela vai aprendendo. E por que é muito bom isso? Porque hoje existe até uma frase aí que vai até contra o meu trabalho, né? Que a gente fala que o novo petróleo são os dados. É muito dado que tem de tudo hoje. É milhões de pessoas tirando foto por aí de tudo que é lugar e alimentando. E você está alimentando. E isso é muito bom, porque você vai ajudar a melhorar essa detecção de padrões. Eu sei, mas eu digo o seguinte, a graça da gente ser a gente... de ser esse ser, você é o único cara que existe no universo que é você. Exato. Não tem outro igual a você. Não tem outro então sacana. não me venha com inteligência artificial, padrãozinho, que não vai me convencer. O legal da gente é a gente ser único, cara. Mas isso não vai deixar a turma mais preguiçosa, escrevendo, sabe, a inteligência artificial vai me ajudar a fazer um desenho, vai me ajudar a fazer um livro, não vai deixar mais preguiçosa. Sim, mas são muitas discussões que tem hoje, principalmente na educação, entendeu? Porque, poxa, eu não preciso... A tarefa de casa pro meu filho lá. Ele vai lá no chat GPT, acabou, entendeu? Agora, por exemplo, o ano passado teve um concurso de arte que quem ganhou foi uma inteligência artificial. Ninguém sabia nem que ela estava participando.
Os artistas já querem tirar isso. Agora, por outro lado, tem artista que quer dar o traço dele para inteligência artificial. Que te dá um insight. E que é possível também. Agora, uma coisa também de imagem, eu vou mostrar amanhã. Por exemplo, você tem uma foto. Certo. Pra você, com o cachorro. Morgado, na Paulista. A inteligência artificial consegue estender a foto e já calculando como seria o restante da imagem de acordo com os elementos que você deu na foto. Então, seja numa praia, seja num campo, seja na Paulista. Então, é muito legal isso. Agora, as coisas de imagem... É bobo, mais... Sami. Desculpa. Não, mas é que o exemplo... É que o exemplo é bobo porque a gente põe no... porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela ainda não consegue escrever um código com perfeição. Mas, por exemplo, eu quero criar um código em Python para fazer um gráfico de 2 variáveis. Ela te dá o código pronto. Ela ainda não consegue fazer um programa inteiro, mas vai conseguir. E aí, isso, por exemplo, você consegue programar sem saber qualquer linguagem de programação. Isso é muito máquina útil. estuda. Por exemplo, dá pra criar em segundos uma página na internet do Pânico. Em segundos. Então, imagine quantos profissionais demoravam, quanto custava. Eu vou mostrando dia a dia. Eu entendo um pouco o que o Emílio tá falando, mas você tem que entender o seguinte, cara. Que essas aplicações é um negócio que foi feito para popularizar ela. Agora tem muita coisa legal. Por exemplo, os escritos do Mar Morto. Certo. Como que eles foram traduzidos? Por conta da inteligência artificial. Deram aqueles escritos todos, ela achou os padrões ali e ela traduziu tudo. Caramba. Entendeu? Então tem várias, assim, cara, aplicações assim que é infinita mesmo. São aplicações infinitas para nossa vida. Entendeu? São coisas que vão ajudar muito a nossa vida. Mas, como que vai popularizar se é humanamente quase um cérebro como o meu, por exemplo, e acho que o do Morgado junto? Nós dois. Como é que a gente vai entender uma caceta dessa daí se é tão complexo? Não tem como popularizar se você já não colocar 20 anos numa escola e você já ter uma aula só disso. Cara, então, mas aí é que tá, porque o futuro aí nas escolas vai ser ligado a aprender essas programações, entendeu? Isso aí vai mudar muito, vai mudar empregos, vai mudar todo um sistema que vai ter que ser mudado junto com tudo isso. Aí sim, você vai ter que aprender. Agora, o lance que a gente faz, o que o pessoal faz, eles tentam colocar essas ferramentinhas que são bestas, vamos dizer assim. Pra popularizar. Imagina que tem milhões Provavelmente, de pessoas quanto usando. custa isso aí? A maioria é pago, não é? por uso. Eu sei, mas aí tem investimento bilionário da Microsoft. Dependendo da imagem que você vai gerar, você vai rodando interações, né? Como interação é um negócio que usa a máquina, o cara tem que cobrar para usar aquela máquina dele. Mas ele cobra muito pouquinho. Mas o lance é o seguinte, isso aí populariza e em milhões de pessoas usando, muitas vão se interessar por essa área para estudar e para desenvolver coisas muito mais interessantes. E vai melhorando a tecnologia, quanto mais vai ajudar o legal de tudo isso é o seguinte, é uma aplicação besta, mas que no fundo, por trás de tudo isso, tem muita coisa que vai ajudar a nossa vida. Então isso é que é interessante. Já tem, por exemplo, eu dou sempre o exemplo, na China, tem um negócio sensacional que acontece na China. Extremamente As crianças entram na sala de aula e colocam uma tiarinha aqui, ó, na cabeça. A tiarinha, ela faz um eletroencefalograma em tempo real. E aquilo ali, por conta do padrão, porque é um padrão de onda, o professor recebe em tempo real ali, Emílio. Poxa, o Emílio não presta atenção em matemática, cara. Um jegue, eu vou ter que ir lá e eu vou interferir na sua educação para melhorar você como aluno. Entendeu? Isso aí é pra controlar o ser humano. Na China dá um pouco, tá bom, Fica lá. Pátria educadora. Fica uma semana lá. Deixa eu ver o que ele gastou no cartão de crédito. Isso aí é o... Mas as crianças entram, cara, todas elas colocam aquilo lá e o professor ele fica analisando e vendo, caramba, aquele aluno ali... Tá, tem DDA. E isso tem dado resultado muito grande. Nessas provas, essa coisa que o pessoal faz, a China tá sempre em primeiro, não é à toa, entendeu? Você não sei não, viu, Sacana? Tem muita aplicação, cara. Tem muita aplicação. É que essa aplicaçãozinha aqui que a gente faz, ela é bestinha, mas ela é legal pra popularizar. Bora a tiara pra ver se fingem... Não é que vocês são nerds. O nerd, ele pensa diferente do cara normal. Né? O mundo do nerd é muito específico. O Sam é um puta nerd. Ele tá apaixonado com ele. Ele põe ela, faça um texto Shakespeare. Esqueceu de buscar o filho na escola. Aí vem o texto A Torre Eiffel. Eu falo, não, isso aqui não é. O nerd ele pensa diferente. O nerd inventou lá o dinheiro, lá, a criptomoeda, que também é um negócio que a gente vê que não vai funcionar.
Será? Então, a gente vê que não vai funcionar muito bem. Teve gente que falou isso em 2010. Exato. Mas e aí, hoje tá ricão. Não, pera lá. Isso aí foi uma coisa que nerd bolou. Sim. Nerd se apaixonou. Os primeiros caras, é tudo nerd. Sim. É tudo esses caras. Aí vem o canavial de sim. otários. Depois, Que o mundo é um canavial de otários, os nerds que vão lá. Aí o que eles fizeram? Ele faz sentido, criptomoeda, mas ainda não conseguiu colocar no mundo real. Ou seja, você tem a cripto, se alguém pagar mais, você vende. Se o outro pagar mais, você vende. Então é uma coisa que não caiu na... Ela fez sentido, uma época meio anarquista tal, e não sei o quê. Ela faz sentido. Esses caras são muito... Vocês são muito fora do esquema. Não sei se você entendeu. Fora da caixinha. Não é uma crítica, é uma coisa também, né, que a gente tem que pegar o seguinte, né? Principalmente o ChatGPT, que é o negócio que está fazendo mais sucesso hoje, né? Que ganhou milhões de usuários em pouquíssimos meses, é uma coisa que está começando, entendeu? Então, imagina isso daqui a 5 anos, que 5 anos não é nada. O nível Exato. E várias coisas têm inteligência artificial e você nem sabe. Por exemplo, quando você usa o cartão de crédito e é bloqueado porque acham que é fraude, é uma inteligência artificial que aprendeu que o padrão do Emílio é X e aquilo tá fora. Ou quando você vai na Amazon ou no Mercado Livre comprar alguma coisa e ele te indica outra coisa... Que é o algoritmo, né? Sim, mas a inteligência artificial são algoritmos que aprendem com a massa de usuários. Então, por exemplo, as coisas que eu uso de futebol é machine learning. Por quê? Porque eles sabem que jogos daquele tipo tem mais... Mas na Copa o que você errou, É que ele não usou direito. Mas você ficou quietinho. Quando eu ganho, ninguém fala nada. Errou na Copa, ele errou tudo. É assim, o vidente erra 99,9% das vezes. Quando ele acerta, que é por sorte, ele fica conhecido. Quem trabalha com tecnologia acerta a maior parte das vezes. Quando erra, fica famoso mesmo. Mas a gente perigo disso? E o perigo de alguém então vamos lá. Alguém ter acesso à inteligência e saber tudo da sua vida? Aí existe um negócio, eu brinco com o pessoal, né? Que é o spin-off do mal, cara. Isso sempre tem. Claro. Porque os seus dados estão aí, o seu padrão de consumo está aí. E alguém, claro, que pode pegar isso aí e usar para um lado não tão Como legal. já usam, né? Já usam. O cartão de crédito sabe sua vida inteira, né? Não, mas se você pensar bem, esses caras são malandro. Esses Zuckerberg, Sacani, Samidana. É tudo engenheiro. É tudo engenheiro. É tudo engenheiro. Aí o que acontece? Se você pegar todas essas coisas, Instagram, Facebook, ele oferece um entretenimento para você. Ele oferece uma brincadeira. Você fala, nossa, que legal, TikTok. O TikTok, cada país é de um jeito. É isso aí. Claro. Principalmente na China. Na China é de um jeito, no Canadá não, é de um pra jeito. estudo, pra Aqui arte marcial, aqui não é isso. Não tem dancinha na China. Não tem cara tonto. Não é isso. É porque o cara sabe como é que é. Como é que você é? Sim, ele você está entregando. É o padrão. Você está entregando a sua vida. É o padrão. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Cara, então, tem os dois lados, cara. Tem o avanço tecnológico. É muito bom por um lado, mas tem sempre alguém que pode pegar aquilo e usar pro mal. Isso aí vai ter sempre. Por exemplo, você acha que metaverso é um negócio legal? É legal pra caramba, cara. Sim. Porque tem, assim, inúmeras aplicações. Por exemplo, na área de petróleo, você tem lá uma plataforma que tá vazando, entendeu? Gás. Você vai pôr o ser humano lá, cara, pra tentar corrigir aquilo? Você não precisa. Você põe um robô com uma câmera muito boa e o cara, em vez de estar lá arriscando a vida, ele tá no escritório fazendo exatamente a mesma coisa. Mergulhador. Você vai pegar um mergulhador, cara, vai enfiar ele lá não sei quantos metros pra mexer naqueles tubos que tá vazando óleo, que tá vazando um monte de coisa. Cara, pega um robô mergulha pra você com a tecnologia baseada em metaverso. O cara, num escritório, na tranquilidade, faz toda a ação que ele precisa. Isso é bom pra caramba? É sensacional. Vai tirar o emprego do mergulhador. Que nem esses Não, ele vai estar lá operando, ué. Ô, Sacani. Ele sabe mexer. É que nem esses robôs que estão indo pra Marte, né? Exato. Exatamente. Cara, eu tava assistindo um documentário. Foi Viking a primeira? Qual foi? A Viking foi a primeira que pousou. 1976. Cara, se você vê o que os caras fizeram aqui, que coisa bonita que é o ser humano, né? E não foi inteligência artificial. Ali foi o homem. Foi o homem fazendo. Pegando soldador. Soldando fio por fio. Lindo aquilo, hein? Lindo aquilo, hein? Isso aí é sensacional. Tem documentário aí sobre
É sensacional, cara. É sensacional como é que o homem chegou a Marte pra explorar, né? E agora os robôs, os novos que pousaram, aí que tá. Por exemplo, a Viking e tal, pousaram com airbag. Um monte de airbag que inflava e pousava. Hoje não. Graças à inteligência artificial, a nave, ela chega, ela tira foto, imediatamente ela compara com o mapa que ela já carregou e ela escolhe o melhor lugar pra pousar. Tá vendo? Olha só. Então, mas não é inteligência artificial, isso é um homem, pô. É tecnologia só. É os engenheiros, Não, mas aí que tá, o engenheiro tá por trás programando tudo isso, né? Vocês estão dando. Nós vamos tirar a prova dos 9. Lembra da prova dos 9? Sim. 9 fora, 0. 9 fora, 0. Sacana e obrigado. Cara, obrigado a todo mundo aí, valeu demais. Muito legal o papo, muito legal o papo. Agradecer ao Sami aqui, cara, porque meu filho viu a foquinha dele e pediu, eu conversei com ele, ele deu uma foquinha pro meu filho, que ama a foquinha. Isso ninguém fala. Ele deu a foquinha? Deu a foquinha? Deu uma pra mim. Ele tá vendendo agora. Obrigado, eu sou um ótimo... Muito bem. Amanhã, meio-dia, a gente tá de volta. Olha... Tudo de bom. Tudo de bom. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro de lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.